Num tempo muito remoto, uma magia primordial brotou do vazio e se anunciou como a primeira existência de todo o universo. Só que aquela enorme labareda azul, dona de um poder incalculável, se sentia terrivelmente sozinha naquela imensidão. Incapaz de aguentar mais aquele isolamento, a magia primordial passou a se contorcer com violência. Nesse movimento, ela deixou escapar o poder da luz e das dimensões, moldando uma criatura dourada que ainda dormia. Foi assim que veio ao mundo o dragão dourado, uma forma de vida de inteligência descomunal, mas também tomada por uma ambição sem limites. Junto de toda aquela esperteza vinha uma arrogância que não demorou a se mostrar perigosa. Ele então voltou os olhos para a pequena chama que lhe deu origem e se aproximou de mansinho com péssimas intenções. Ignorando qualquer alerta, o dragão dourado escancarou a boca e engoliu a própria magia primordial que o criou. O que ele não imaginava é que absorver aquela força divina cobraria um preço altíssimo do seu corpo. O poder da magia primordial era grande demais para caber dentro de um único ser. Para não estourar por dentro, o gigantesco dragão expeliu o excesso daquela energia mágica enquanto cruzava os céus. As duas porções de magia expelidas se transformaram em outros dois dragões, o vermelho e o azul. Como nasceram com naturezas completamente opostas, os dois já se mediram com hostilidade desde o primeiro instante. Um único olhar bastou para acender o ódio entre eles e deixar claro que a luta era inevitável. O choque começou ali mesmo e aquela guerra brutal entre os dois se arrastou por milhares de anos. Enquanto os dois se destruíam, o dragão dourado apenas assistia até que o tédio o venceu e ele mergulhou num sono profundo. Com o tempo, os destroços daqueles ataques foram se empilhando até formar o chão de um mundo inteiramente novo. Toda aquela terra acumulada acabou ganhando vida própria e originou um imenso dragão verde naquela região. Enquanto o dourado dormia, os outros três seguiam ativos, despejando magia sem nenhum controle. Essa energia solta começou a moldar raças e criaturas estranhas que foram povoando o lugar. Com tanta vida diferente e caótica surgindo, o equilíbrio daquele mundo estava prestes a virar de cabeça para baixo. De repente, o dragão dourado despertou e encontrou um mundo lotado de seres que ele nem reconhecia. Ele se horrorizou com aquela desordem e concluiu que precisava fazer uma faxina completa na própria casa. Para executar o serviço, colocou os elfos que o serviam na dianteira, liderando o seu exército. A caçada teve início com um alvo claro: exterminar o dragão verde e os orques que não tinham nenhum vínculo com ele. Em um lugar completamente diferente, um soldado exibe com orgulho a foto de uma jovem na tela do celular. Ele faz questão de mostrar a imagem da filha Jiri para o companheiro com um sorrisão no rosto. O outro soldado lembra que os dois estão no meio de uma reunião importante para fechar os detalhes da missão. Ele responde entre risadas que reunião pode esperar, mas se gabar da filha é prioridade naquele momento. O sargento chega a insinuar que aceitaria o companheiro como genro, enquanto o outro tenta puxar o foco de volta para os planos da operação. Em seguida, o sargento provoca chamando o companheiro de vice-líder do pelotão, tentando aliviar o clima pesado. O soldado mascarado mantém a postura séria e alerta o sargento sobre a gravidade do momento que estão vivendo. O sargento resmunga que a guerra já dura anos e que o companheiro é certinho demais, a ponto de ser cansativo. Quando é perguntado diretamente se quer conhecer a garota, o jovem só confessa que não entende nada de namoro. Curioso, o sargento quer saber o que ele fazia antes da guerra, já que não sabe nada sobre garotas nem sobre jogos. Ele ainda alfineta dizendo que o rapaz parece bom só em atirar, e nem nisso chega a ser um soldado de elite. Ainda intrigado, o sargento pergunta se ele já pertenceu a alguma força especial antes de o conflito começar. Insistindo na conversa, ele quer saber se existe alguma coisa na vida de que o jovem realmente goste. O rapaz hesita e admite que não sabe responder, enquanto o sargento estica a mão para lhe entregar alguma coisa. O homem estende o braço e passa para o jovem o próprio celular com todas as lembranças da sua família dentro. Ele explica que, além das fotos da filha, o aparelho guarda mensagens e vídeos gravados para a esposa. O sargento manda que ele pegue o veículo de evacuação no próximo ponto e recua, mas o jovem se recusa a obedecer. O superior insiste, diz que ele é novo demais para morrer e exige obediência, porque aquilo é uma ordem. O sargento afirma que conta com ele para essa missão, enquanto o transporte começa a ganhar velocidade na estrada. De repente, um impacto brutal atinge o local e provoca uma explosão gigantesca que engole tudo em chamas. Com a força daquela detonação, o celular do sargento é lançado para o alto e cruza o céu da noite. O aparelho segue girando no ar sob a luz da lua cheia, caindo rumo a um destino incerto. No meio da queda, o celular passa a brilhar com uma intensidade estranha, movido por uma energia surgida do nada. Um portal dimensional se rasga no céu de outro mundo e o celular misterioso atravessa a fenda. O aparelho despenca bem no centro de um campo de batalha selvagem, onde elfos e orques lutam desesperadamente pela vida. Na tela do celular caído no chão, dá para ver o reflexo dos elfos combatendo com fúria para exterminar os orques. Nesse instante, um dos guerreiros nota a presença imponente do dragão dourado, que surge voando lá no alto. A criatura dourada começa a reluzir com
com força, concentrando uma quantidade absurda de magia no corpo. A onda de choque daquele poder colossal varre a região com violência e empurra o celular para longe. O aparelho continua sendo arremessado pelo ar e acaba cruzando outra fenda dimensional no caminho. O celular atravessa o portal de volta, soltando faíscas de luz e retorna à sua terra natal. Os soldados humanos encaram o ponto do impacto com o rosto tomado pela preocupação. O sargento não resistiu aos ferimentos e o jovem soldado decide assumir o comando daquela tropa. Ele determina que todos avaliem os danos o mais rápido possível, já que a prioridade agora é recuar e se juntar aos aliados. Enquanto atravessa a lama, o rapaz acaba chutando sem querer um objeto metálico largado no chão. Ao abaixar o olhar, percebe que é justamente o celular do seu falecido comandante. A tela do aparelho pisca de forma instável, exibindo a foto da família toda distorcida. O rapaz encara aquela imagem desgastada e sente o peso das últimas palavras que ouviu do sargento. Ele pressiona o botão de desligar, lembrando que o comandante tinha prometido levar todo mundo de volta para casa. Com o peito apertado, o jovem soldado murmura que não pode simplesmente correr sozinho para a retaguarda. Ele guarda o celular do sargento, decidido a entregar aquelas lembranças preciosas para a família dele. Enquanto isso, no outro mundo, a pequena criatura azulada contempla o céu estrelado sem imaginar o perigo que se aproxima. O lagartinho dispara em disparada, assustado com os tremores fortes que sacodem o solo. Uma horda de orques aparece correndo em desespero, gritando que precisam socorrer os irmãos na linha de frente. Do topo das árvores, um arqueiro elfo solta uma flecha certeira carregada com uma poderosa magia de vento. O projétil veloz atravessa a perna de um dos orques com precisão cirúrgica e interrompe a corrida dele na hora. O guerreiro ferido desaba no chão gritando de dor, enquanto os companheiros tentam entender o que aconteceu. Lá de cima, o arqueiro elfo observa a cena com desprezo e considera aquelas reações primitivas demais. Ele chama os orques de praga que destrói a floresta e exige que sumam imediatamente daquela luta. Uma batalha generalizada explode, com os dois lados trocando golpes mortais no meio da mata. Um dos orques ruge furioso e avança contra os inimigos brandindo seu machado enorme com toda a força. O guerreiro elfo desvia do ataque sem o menor esforço e debocha da lentidão do movimento do adversário. Ele puxa a corda do arco mirando na cabeça do orc e promete mandá-lo para o mesmo lugar dos outros. Antes que consiga disparar, um sopro poderoso de energia verde corta o campo de batalha de forma avassaladora. Os sobreviventes gritam aliviados ao ver o senhor da floresta, o dragão verde, surgindo para defendê-los. A criatura gigantesca pousa imponente diante dos aliados, liberando uma nuvem densa de fumaça ácida. O dragão verde ordena que todos se reúnam na mesma hora e recuem para o fundo daquela floresta escura. Um dos orcs se espanta com a ordem e pergunta o que será das terras que eles tanto defenderam. Ele insiste, querendo saber o destino do território, enquanto olha assustado para o dragão colossal. O líder responde que precisam abandonar o lar por enquanto, mas garante que aquilo não vai ficar assim. Ele faz um juramento solene, prometendo pela própria honra que aquela injustiça seria cobrada no futuro. Ele se declara aquele que dá e tira a vida de tudo que habita as florestas e os pântanos da região. O protetor solta um rugido, jurando pelo próprio nome de grande dragão verde que a vingança dele vai chegar. Os orcs se empolgam com o discurso e prometem retomar suas terras daqueles elfos arrogantes de orelhas pontudas. O dragão ruge de novo para o céu, declarando que a vingança contra os invasores será implacável. Uma voz misteriosa ecoa zombando daquele juramento solene e chamando o nome do dragão verde de insignificante. Antes que alguém consiga reagir, um feixe de luz dourada atinge o dragão verde com uma força devastadora, deixando os orcs em choque absoluto. O sangue jorra daquele ataque terrível, enquanto os aliados veem a cabeça do líder rolar pelo chão. Do meio da fumaça surge o dragão dourado, descendo dos céus de maneira implacável. Para encerrar a luta de vez, o soberano dourado pousa esmagando o que restou do corpo do dragão verde, exibindo sua superioridade absurda. Ele despreza o oponente derrotado, chamando-o de casca verde inferior e de pior criação de toda a raça dracônica. O desespero domina os orcs sobreviventes, que saem correndo ao perceber a presença do dragão dourado. O lendário dragão dourado espalha seu poder destrutivo e elimina qualquer um que tente escapar de suas garras. Mesmo caído, o dragão verde questiona com que direito o dourado traz tanta destruição para a floresta sagrada. O dragão dourado solta uma gargalhada arrogante e zomba do rival, chamando-o de sua criação tola. Ele se proclama com orgulho o ser primordial do universo, enquanto o dragão verde caído apenas escuta. O imponente dragão dourado flutua no céu, brilhando com força acima do corpo do adversário ferido. Ele abre as asas e brada com autoridade, que é a própria justiça absoluta daquele mundo. O soberano pergunta se eles realmente acreditavam que ele ficaria parado vendo sua dimensão sagrada ser invadida. Ele segue com o discurso furioso, dizendo que jamais aceitaria ver seu lar dominado por feras imundas. O dragão verde retruca que a arrogância dele passou de todos os limites e manda o rival brilhante para longe, mas o dourado abre um sorriso sarcástico e responde que aquelas foram belas últimas
últimas palavras de despedida. Ele concentra um poder mágico imenso e deseja com cinismo que o rival encontre o outro lado do portal. Uma explosão dimensional terrível toma conta do lugar, engolindo tudo num feixe de luz devastador. O dragão verde despenca ferido, atravessando o vazio infinito e lamentando profundamente aquela derrota humilhante. Ele se encolhe arrependido, pensando que tudo seria diferente se tivesse o poder das chamas do dragão vermelho. Ele lamenta também não possuir o intelecto brilhante e o domínio das marés do lendário dragão azul. Com uma força dessas, conseguiria sua vingança contra o orgulhoso dragão dourado através do espaço e do tempo. O pequeno ovo misterioso segue a queda até ser aparado por uma mão protegida por uma luva de combate. Um jovem soldado mascarado segura o objeto brilhante com curiosidade, sem entender direito o que tem em mãos. Ele ergue o ovo para examinar os detalhes reluzentes desenhados na casca sob a luz fraca do ambiente. Sozinho no meio do silêncio, o rapaz se ajoelha encarando aquele ovo misterioso que acabou de achar no chão. A história se desenrola no cenário caótico da Terceira Guerra Mundial, bem no fronte nordeste da Ásia. Um lagarto pequeno e simpático saboreia um inseto oferecido por uma pinça de metal dentro da base militar. O jovem soldado cuida do bichinho com paciência, usando a ferramenta para alimentá-lo com todo o cuidado. De repente, a porta se abre e outro militar o chama pelo cargo de vice-líder do pelotão. O soldado avisa que a manutenção foi finalizada e o lagartinho corre assustado para se esconder dentro da farda. O sargento Legion ajusta o equipamento de combate e pede que o aliado avise que ele já está a caminho. Ele segue decidido pelos corredores apertados da trincheira em direção à área externa da base aliada. Ao chegar, encontra os companheiros reunidos em volta de uma jovem e pergunta o que está acontecendo. Um dos guardas explica que é só uma criança acompanhada de um cachorrinho branco bem simpático. O soldado conta que ela quer fazer uma troca, oferecendo alguns maços de cigarro por um pouco de comida. O sargento observa a cena com frieza total e manda de imediato que devolvam a criança para de onde veio. Os guardas ficam sem reação no meio do corredor, enquanto a garota e o cãozinho aguardam uma resposta. Os outros militares se surpreendem com a atitude do jovem, que simplesmente vira as costas e começa a andar. Desesperada com a recusa, a garota corre e agarra com força a manga do uniforme do sargento, implorando. Os soldados gritam preocupados enquanto o cãozinho late alto, tentando proteger a sua jovem dona. Ao fundo, os outros soldados cochicham que o rapaz é um homem frio e absolutamente implacável. A fofoca continua dizendo que ele não tem sentimento nenhum e parece um monstro esculpido pela própria guerra. Nesse instante, o sargento enfia a mão no bolso do uniforme e a menina se assusta com a reação dele. Mas, para surpresa de todos, ele tira dali vários doces e barras de chocolate e estende as mãos para ela. Um dos soldados admite que, apesar do jeito durão, ninguém ali teria sobrevivido tanto tempo sem a ajuda daquele rapaz. A menina abre um sorriso lindo de felicidade enquanto o companheiro de batalha tenta decifrar o passado dele. De repente, um zumbido metálico forte corta ao céu e chama a atenção de todos os soldados da base. Alguém grita desesperado ao avistar drones inimigos se aproximando rapidamente para monitorar a área. O sargento assume a frente e grita para que todos busquem abrigo nas trincheiras e preparem a munição pesada. O caos se espalha enquanto os civis tentam correr para longe da zona de perigo. No meio da poeira e do pânico, um dos atiradores dispara em corrida para assumir uma posição defensiva mais favorável no combate. Os guardas trocam ordens desesperadas, tentando organizar as defesas contra o ataque aéreo. Os subordinados gritam pelo nome do comandante enquanto ele avança destemido com a arma pronta para atirar. Um impacto violento derruba o sargento no chão e os gritos dos aliados ecoam através da fumaça escura. Os soldados abrigados na vala berram avisando sobre o perigo iminente daquele ataque. Um dos atiradores aponta o fuzil de assalto e implora para que o sargento recue dali imediatamente. Ele usa o próprio corpo para cobrir a garotinha deitada no chão enquanto atira contra as ameaças que vêm do céu. Antes daquela guerra terrível começar, o sargento lembra que o seu verdadeiro trabalho era bem diferente. Naquela época de paz, ele era apenas funcionário de meio período, cuidando de animais em uma loja. O rapaz adorava alimentar os pequenos répteis com carinho e paciência durante o expediente. Para ele, todos os seres vivos daquela loja eram criaturas adoráveis e cheias de vida. Cuidar e acompanhar o crescimento daqueles bichinhos trazia uma sensação verdadeira de felicidade. Agora, na guerra, ele percebe que pouco importa o respeito conquistado ao salvar os companheiros de combate. Ele também não liga para as medalhas de honra, nem para toda a glória militar acumulada no campo de batalha. O rapaz tira o capacete com um olhar exausto, revelando o peso emocional de viver naquele inferno. A verdade é que, no fundo do coração, ele nunca quis ser um soldado de elite nem um herói de guerra. Tudo o que ele mais desejava era voltar para casa e ter uma vida normal e pacífica longe de tudo aquilo. Ele sente saudade dos dias em que cuidava daquelas criaturinhas fofas que tanta gente considerava inúteis. De volta ao presente, ele estica o braço numa tentativa desesperada de agarrar o artefato perigoso no ar. No último milissegundo de vida, fecha os olhos desejando com todas as forças continuar vivo. O rapaz segura firme o objeto misterioso com a
a mão, mas estranha a textura daquilo. Ele desaba de joelhos completamente exausto, respirando com muita dificuldade enquanto tenta se recuperar. Ainda trêmulo, o soldado aperta o objeto contra o peito tentando entender o que aconteceu. Ele continua ajoelhado no meio de um vazio escuro imenso, sem conseguir ouvir barulho nenhum de explosão. O rapaz arregala os olhos assustado ao perceber que o silêncio ao redor é absoluto e perturbador. Ele olha para as próprias mãos e nota, aliviado, que o objeto misterioso não explodiu como imaginava. De repente, uma voz imponente sai do objeto, se declarando aquele que espalha as sombras pela floresta. A voz misteriosa segue no discurso, dizendo ser o único senhor capaz de dar e tirar a vida nos pântanos. O espírito ordena com autoridade que o soldado obedeça ao comando supremo do lendário Dragão Verde. A silhueta enorme do Dragão Verde toma forma no vazio e exige de modo intimidador que o humano cuide dele. Assustado com a aparição repentina, o sargento simplesmente solta o ovo misterioso que despenca no chão. O ovo passa bem diante do olho gigantesco do dragão, que assiste a tudo com total incredulidade. O objeto bate no solo liso com um estalo seco enquanto o soldado recua. Ainda trêmulo, ele vê o dragão rugir furioso, chamando o rapaz de insolente por tratar seu precioso receptáculo com tanto desdém. Sem pensar duas vezes, o sargento saca a pistola de combate e dispara várias vezes contra a criatura verde. Os tiros ricocheteiam na pele do dragão, que gargalha dizendo que o rapaz é tão tolo quanto os outros humanos. O ser colossal ergue o longo pescoço espinhoso, se declarando a fusão perfeita de incontáveis vidas passadas. Ele continua zombando do soldado, afirmando que um bruto sem cultura jamais compreenderia aquela convergência sagrada, mas o sargento apenas aponta a arma na cara dele, fazendo o dragão recuar e pedir calma. Suando frio, o dragão verde muda de tom na hora e passa a elogiar a coragem e a inteligência do rapaz. O jovem ignora os elogios e pergunta confuso onde está e se acabou morrendo no meio do bombardeio. Encarando o gigante verde naquele cenário todo branco, o sargento tenta entender a própria situação. O dragão abre um sorriso sinistro e responde que, de certa forma, ele pode se considerar morto mesmo. Preocupado, o sargento pergunta na mesma hora sobre o destino dos seus homens e da garotinha que tentou salvar. A criatura gagueja e reclama que o rapaz está desperdiçando o tempo da segunda vida com assuntos tão banais. Com um olhar sério, o soldado encosta o cano da pistola na casca do ovo, ameaçando atirar sem piedade. Apavorado, o dragão verde confessa gaguejando que também não faz ideia do que aconteceu com eles. O réptil enorme pensa consigo mesmo que aquele humano é osso duro de roer e difícil demais de intimidar. Ele fica chocado ao perceber que o rapaz não se abalou nem um pouco com sua presença. O sargento avança um passo e questiona irritado como o dragão pode não saber de nada se foi ele quem o trouxe até ali. O dragão verde explica que realmente o escolheu, mas garante que não tinha poder suficiente para trazê-lo por conta própria. Ele relembra que foi completamente varrido pelo poder dimensional do rival dourado e acabou caindo no vazio. O dragão conta que, flutuando sem rumo pela dimensão da morte, tudo o que enxergava era escuridão infinita. Mas, quando a consciência dele estava prestes a se apagar de vez, um som misterioso de sistema o despertou daquele sono e avisou que ele poderia usar os recursos tecnológicos de outro mundo através de um aplicativo especial. A inteligência artificial então pediu que ele escolhesse um criador adequado para cuidar do seu ovo. O dragão verde entendeu que precisava achar um herói escolhido que fosse especialista em criar animais. Ele pensou em selecionar um humano dedicado, capaz de criá-lo e de ajudá-lo a recuperar o antigo poder. Queria alguém com a mente fria e o intelecto brilhante típicos do dragão azul. Além disso, o novo herói deveria carregar a força indomável e o espírito feroz do dragão vermelho. Foi justamente por isso que o sistema acabou vasculhando o passado do sargento dos tempos em que ele cuidava de animais. O gigante verde olha para o sargento armado e se convence de que, no fim das contas, não errou na escolha. O rapaz fica muito confuso e pergunta se o gigante citou o nome de uma assistente de voz chamada BI. De repente, um sinal sonoro ecoa no ar, anunciando uma mensagem de boas-vindas do sistema misterioso. O texto na tela diz que ele pode usar os novos recursos daquele mundo com a ajuda do aplicativo especial. O dragão verde se assusta e reconhece naquela voz o tom suave e refrescante do Criador Supremo das Dimensões. O sargento olha impressionado para o celular, que voltou a funcionar de um jeito completamente diferente. O dragão grita animado, explicando que o Criador resolveu intervir no mundo depois das maldades do dragão dourado. Nisso, uma nova mensagem pisca na tela pedindo que ele selecione uma raça para iniciar a missão. Entre as opções, aparece a raça dos humanos, descrita como o equilíbrio da liberdade. Logo depois surgem os anões, o poder da criação, e os elfos, conhecidos pela nobreza e pela introspecção. O gigante ruge de raiva dizendo que odeia elfos e que os únicos elfos bons são os que já estão mortos. Ele insiste para o rapaz escolher os orcs, garantindo que são os guerreiros mais ferozes do campo de batalha. O jovem soldado analisa a tela com calma e repete em voz alta o nome da raça dos orcs. Sem querer, ele acaba tocando na tela, e o sistema confirma que a raça dos orcs foi selecionada.
O dragão verde arregala os olhos, surpreso por o humano ter seguido a sugestão dele na hora. Por ter escolhido uma raça selvagem, o excesso de pontos é convertido e os atributos de liderança e carisma disparam. O título de criador de dragões é ativado e um brilho azul intenso envolve o sargento, preparando a viagem. O sargento observa o próprio corpo brilhando e se pergunta o que significam aqueles termos de domesticação e carisma. O espírito do dragão verde começa a se desfazer em energia verde enquanto voa em volta do rapaz dentro do portal. O dragão declara que o crepúsculo dourado enfim vai chegar ao fim e que uma nova era verde nascerá naquele mundo. Ele implora para que o guerreiro enfrente o orgulho do dourado enquanto o rapaz é sugado pelo portal brilhante. O gigante pede ajuda para ressuscitar seu corpo e erguer uma legião verde grandiosa nas terras daquele mundo. Antes que ele termine de falar, o rapaz descarrega vários tiros de fuzil no rosto do dragão para calá-lo de vez. O dragão reclama que ele não está ouvindo as instruções enquanto os disparos continuam ecoando no espaço vazio. Depois dos tiros, o espírito do dragão some, deixando apenas o ovo verde flutuando de leve no meio do nada. Um pilar imenso de luz azul é acionado com força total, iniciando o processo definitivo de transferência do sargento. O rapaz lembra que seu último desejo antes de ser atingido pela bomba era só viver uma vida tranquila, mas parece que a inteligência artificial do aplicativo não prestou muita atenção no pedido do jovem soldado. O sistema não entendeu direito o lugar nem o tipo de criatura que o sargento gostaria realmente de criar. Enquanto despenca pelo vazio, o sargento se pergunta se aquilo é o além, enquanto o sistema ativa a alimentação de itens. Ele sente como se afundasse num oceano profundo e o sistema avisa que um monstro foi domado. O sargento sente algo quente e úmido cobrir o corpo inteiro, enquanto sua pistola de combate desaparece no fundo do vazio. O sistema informa que a evolução do monstro foi concluída com sucesso depois de consumir aquela arma de fogo. De repente, o rapaz começa a sufocar e percebe desesperado que não consegue respirar no meio daquela gosma. Ele desperta tossindo muito e cai de joelhos na grama de uma floresta escura, sob a luz da lua cheia. Enquanto recupera o fôlego, o sargento apoia a mão no chão e acaba tocando em algo extremamente macio. Ao olhar para baixo, dá de cara com uma criatura gelatinosa amarela e roxa que emite um som amigável. Assustado com aquele ser esquisito, o sargento solta um grito de pavor e arremessa o pequeno monstro para longe. Mata adentro. O rapaz nota que suas mãos estão cobertas por uma gosma pegajosa e brilhante que escorre entre os dedos. Ele encara as próprias mãos horrorizado e percebe que a sua pele mudou completamente de cor. Sob a luz do luar, descobre que o corpo inteiro se transformou e que agora ele tem presas e orelhas pontudas. O sargento baixa a cabeça confuso, tentando descobrir o que mais mudou na sua aparência depois da transformação. No meio daquela escuridão, alguém o observa de longe, por trás dos arbustos, sem fazer o menor barulho. É uma bela guerreira elfa, com uma espada nas costas, que acompanha o rapaz com um olhar desconfiado. Em outro ponto da floresta, alguns pássaros levantam voo assustados perto da entrada de uma caverna escura de pedra. Bem na entrada, um goblin verde pequeno se esconde tremendo de medo de alguma ameaça. Lá dentro, no escuro, os goblinzinhos pendurados de cabeça para baixo gritam apavorados com a presença invasora. O sargento, em sua nova e intimidadora forma de orc, encara todos e ordena friamente que fiquem quietos. Ele fixa nas criaturinhas os olhos vermelhos brilhantes, avisando que não deu permissão para ninguém falar. Os goblins se encolhem, apavorados com a aura assassina daquele imponente guerreiro de pele azul. O rapaz resolve sentar e organizar todos os itens que trouxe consigo sobre um pano estendido no chão. O pequeno slime de estimação se aproxima saltitando alegre e solta um som fofo para chamar a atenção dele. Com a mão no queixo, o sargento mergulha nos próprios pensamentos, revendo tudo o que aconteceu desde o bombardeio. De repente, a criatura gelatinosa dá um salto enorme e avança direto na direção do peito do sargento. O slime se choca com força contra o peitoral do rapaz, que solta um grunhido de surpresa com aquele ataque inesperado. Um brilho forte e repentino envolve a farda do soldado, sinalizando que uma transformação mágica está começando. Nesse momento, um dos goblins tenta atacá-lo de surpresa com uma adaga brilhante para furar seu colete, mas a gosma do slime cobre rapidamente as mãos do sargento e começa a se moldar num formato bem familiar. A habilidade especial do bichinho de virar objetos é ativada, recriando a pistola de combate dele. O sargento sente a arma se materializar perfeita na mão enquanto aponta na direção do inimigo. A pistola feita de slime endurece por completo e fica pronta para o combate em menos de um cis. O goblin invasor congela de pânico ao encarar de frente a boca do cano daquela arma de fogo estranha. Com a mira travada no alvo, o sargento ativa sua habilidade de combate e fixa o ponto na cabeça do oponente. O rapaz puxa o gatilho sem hesitar e dispara um projétil de energia contra o pequeno monstro verde. O tiro acerta o goblin em cheio e joga o adversário para trás com a força daquela munição especial. O outro goblin, o azul, aparece
aparece e solta uma flecha veloz, mas o soldado desvia do projétil com uma facilidade absurda. Ele se esquiva rápido do ataque e aponta a pistola de slime na direção do novo atirador emboscado. O Goblin Azul tenta recuar desesperado, mas já é tarde demais para escapar da mira implacável do sargento. O soldado dispara 2 vezes seguidas contra o peito do monstrinho azul, cortando o ataque na mesma hora. O inimigo cambaleia para trás completamente atordoado pelo impacto das balas de borracha geradas pelo slime. A força do golpe arremessa o Goblin Azul para longe, fazendo-o bater contra a parede de pedra da caverna. Os 2 Goblins invasores caem derrotados e desmaiados no chão da caverna, enquanto o rapaz observa. O sargento respira fundo, tentando se acalmar, ainda empunhando a arma com firmeza depois do combate. Logo em seguida, a pistola começa a se liquefazer e escorre de volta para os dedos do jovem soldado. O slime volta à forma original de mascote fofo, mas parece exausto por ter gastado tanta energia na luta. Mais tarde, o sargento anota no diário que o pequeno slime parece extremamente amigável e leal a ele. Ele descobre que a criatura consegue assumir a forma de qualquer objeto que engolir até a energia dela acabar. Por outro lado, a força dos disparos equivale apenas a balas de borracha, muito inferior à munição de verdade. Além disso, o sargento percebe que o mascote só aguenta uns 4 ou 5 tiros. Ele se senta numa pedra e chama o assistente de voz do celular, tentando arrancar alguma resposta útil. O rapaz pergunta onde está e o que deve fazer, mas o aplicativo responde que não tem respostas para aquilo. A tela do aparelho brilha, mostrando que a inteligência artificial do sistema não consegue ajudá-lo naquele momento. Ele suspira desanimado ao perceber que as funções normais de ligação do celular também não funcionam. Enquanto isso, o pequeno slime se aproxima do ovo verde e dá um empurrãozinho de leve, chamando a atenção do rapaz. O sargento encara o ovo misterioso e lembra das últimas palavras do dragão verde antes de ele sumir. A criatura tinha ordenado que ele a ressuscitasse e montasse um exército verde para enfrentar o rival dourado. O rapaz conclui que foi trazido para aquele mundo apenas para servir de mercenário nos planos do dragão. Ele se vira para os pequenos monstros amarrados no fundo da caverna e chama a atenção deles com um grito firme. O sargento pergunta se eles são algum tipo de alienígena, mas os goblins só tremem de medo sem responder nada. O rapaz tenta perguntar onde estão e se algum deles por acaso fala inglês para facilitar a conversa. Sem paciência, ele grita exigindo uma resposta rápida e as criaturinhas se curvam de pavor no chão. O sargento percebe que, diferente do que aconteceu com o dragão verde, não consegue se comunicar de jeito nenhum com os nativos. Ele conclui que chocar o ovo e falar direto com o dragão é a única forma lógica de entender a situação. O rapaz sabe que, quanto mais complicado o cenário, mais arriscado fica tentar planejar tudo com antecedência. Por isso, seu objetivo mais urgente agora é garantir a sobrevivência e encontrar um lugar seguro. O sargento decide que o melhor a fazer é explorar o terreno em volta e sair da caverna com seus novos aliados. Um goblin verde pequeno ergue uma pedra grande acima da cabeça, gritando de um jeito bem selvagem. Ele golpeia o solo com toda a força, fazendo lascas de rocha voarem para todo lado. Enquanto os pequenos prisioneiros cavam as próprias covas, Legion observa tudo sentado com calma. O soldado entende que a maior ameaça no momento é a presença daqueles nativos hostis na floresta. Ele examina os pertences dos dois e nota que as rações indicam que o grupo principal está bem por perto. Deduzindo que são batedores em patrulha, o rapaz chama de volta seu pequeno slime de estimação. Com um comando rápido, ele faz o mascote gelatinoso se transformar numa pistola K5. Ele recarrega a arma sabendo que precisa arrancar o máximo de informação antes que os reforços cheguem. O sargento se aproxima dos 2 goblins assustados, decidido a partir para o interrogatório direto. Ele desenha no chão e aponta para si mesmo, tentando explicar o próprio nome para os nativos. Logo depois, aponta para os outros desenhos riscados na terra. Seguindo com a explicação básica, o rapaz aponta para os prisioneiros, que concordam com a cabeça, morrendo de medo da arma. Ele então gesticula na direção do desenho que representa o acampamento de origem das criaturas. Com um gesto simples, pergunta aos goblins onde exatamente fica a base do grupo principal deles. O goblin verde tenta responder gesticulando e aponta animado para uma direção da floresta, mas o goblin azul grita irritado, apontando para o caminho totalmente oposto. Os dois começam a discutir aos berros e o azul rosna com raiva contra o companheiro. Para encerrar a bagunça, o sargento simplesmente encosta o cano frio da pistola na cabeça do azul. Com um olhar gelado, o orc manda o prisioneiro barulhento calar a boca imediatamente. Ele avisa de forma intimidadora que as consequências serão terríveis se os dois se recusarem a falar. O sargento aponta a pistola para o chão, demonstrando o poder destrutivo daquela arma estranha. Ele mostra as covas recém-cavadas, deixando bem claro qual será o destino deles caso continue mentindo. Apavorados, os 2 goblins apontam na mesma hora em perfeita sincronia para a direção certa. O rapaz entende que o acampamento inimigo fica atrás daquela montanha, um pouco mais longe do que ele imaginava. Escondida no meio da folhagem fechada, a misteriosa guerreira elfa acompanha toda a cena em silêncio. Ela crava os olhos dourados e brilhantes no rapaz,
rapaz, tentando entender o que aquele orc estranho está planejando. Como recompensa, o sargento oferece aos goblins 2 pedaços da carne seca que tirou das mochilas deles. As criaturinhas devoram a comida chorando de alegria com aquele tratamento inesperado. De repente, os 2 goblins arregalam os olhos ao sentir algo muito estranho acontecendo em seus corpos. Uma energia roxa misteriosa começa a emanar deles e o sargento fica completamente confuso, sem entender nada. Nesse mesmo instante, o celular do rapaz caído no chão passa a brilhar com uma luz azulada intensa. O aplicativo avisa que alimentar os goblins da tribo com aquela carne gerou um grande efeito especial. O sistema confirma que os 2 goblins foram domados e eles se curvam em sinal de respeito ao rapaz. Ele fica bastante surpreso ao ler a mensagem de que aprendeu o nível básico da língua demoníaca. Observando tudo de longe, a guerreira elfa entra em choque total com aquela cena impossível. Assustada, ela usa sua magia de comunicação para entrar em contato com os líderes do seu povo. A elfa Cilia inicia a transmissão mental, se reportando diretamente ao Conselho de Anciãos. Numa grande sala sagrada, as projeções dos imponentes anciãos elfos aparecem para escutar o relato dela. Um dos líderes do conselho ordena, com voz imponente, que a jovem guerreira conte o que descobriu. Ajoelhada, ela explica que encontrou algo muito alarmante nos arredores da floresta escura perto da vila. Com um olhar tenso, a elfa revela que descobriu a presença de um orc extremamente incomum na região. Ela descreve a cena chocante do orc controlando goblins no meio da clareira com facilidade absoluta. A guerreira relata que o invasor está usando a poderosa magia de dominação exclusiva do dragão verde. Os anciãos ficam profundamente perturbados ao ouvir que um orc estaria usando a magia de um grande dragão. Cilia confirma a informação com toda a seriedade, permanecendo curvada diante dos líderes. Os anciãos cochicham entre si e chamam a jovem pelo nome completo num tom bastante sério. Um dos líderes pergunta a idade da guerreira e comenta com desdém sobre a corda do arco dela. Ela responde confusa que tem 150 anos na contagem das eras dos dragões. O ancião elfo solta um suspiro de deboche ao ouvir a resposta da jovem guerreira do próprio clã. O líder idoso reclama que os jovens de hoje são indisciplinados e inventam histórias absurdas. A guerreira fica completamente sem reação diante das palavras duras e debochadas do ancião. O Conselho de Anciãos decide convocar Kion Aramalt, o orgulhoso filho da luz, para resolver a situação. Kion surge imponente diante do conselho e pergunta com respeito qual é a ordem de seus superiores. O ancião rebate perguntando se ele não está administrando seus subordinados da maneira correta. Ele questiona como pode fazer sentido um orc usar a magia do dragão verde e ameaça punir todos com severidade. O ancião ordena que ele resolva aquele problema com as próprias mãos antes de encerrar a projeção. Assim que os líderes somem, Kion solta um longo suspiro e chama a atenção de Cilia com seriedade. Ele diz que compreende o desejo de vingança contra o monstro que roubou dela a habilidade de atirar com um arco. Mesmo assim, o elfo lembra que o dragão verde foi completamente eliminado, sem deixar nenhum rastro mágico. Ele afirma que o dragão dourado destruiu o rival e que dizer que um orc usa aquela magia é uma blasfêmia. A jovem elfa tenta argumentar desesperada, mas o líder a interrompe com firmeza, exigindo silêncio. Ele a critica duramente por mandar um relatório tão absurdo direto ao conselho sem falar com ele antes. Kion pergunta se ela ainda não entendeu como funciona a cadeia de comando e manda que ela se retire. Sem alternativa, a jovem guerreira engole o próprio orgulho e aceita a ordem do superior. De volta à floresta escura, a elfa cai de joelhos com o coração transbordando de raiva pura. Ela desfere um soco violento contra o chão gramado, amaldiçoando aqueles velhos teimosos do conselho. Cilia grita com ódio que aquilo era sim magia do dragão verde e reclama de não ter sido ouvida. Ela jura que vai cortar a cabeça daquela criatura com as próprias mãos para provar que estava certa o tempo todo. Com o olhar tomado pela fúria, a elfa promete apagar do mundo qualquer vestígio daquele monstro verde. Enquanto isso, mata adentro. Uma criatura amarela devora um pássaro azul de um jeito extremamente violento. O sargento e os goblins observam de longe o predador despedaçando a presa no meio do mato. O goblin verde comenta animado que aquela é uma carne corredora deliciosa, deixando o rapaz confuso. Logo depois, um caranguejo azul gigante com uma carapaça parecida com um baú passa por ali. O monstrinho aponta e diz que aquela carne rastejante tem um gosto horrível e não compensa caçar. De repente, um urso gigante de garras afiadas aparece rugindo alto e espalhando pânico pela região. O goblin treme de medo e explica que aquela é uma carne forte demais e perigosa para eles enfrentarem. Os dois confessam que reprovaram no teste de iniciação da tribo, que consistia em roubar a sujeira daquela fera. O sargento entende a história e pergunta se foi por causa desse fracasso que eles acabaram banidos. As criaturinhas se animam dizendo que apesar de tudo ficaram felizes por terem encontrado seu novo mestre. O rapaz tenta cortar a empolgação delas, afirmando de forma direta que não é mestre de ninguém ali. Ele diz que também não é alienígena, mas os goblins insistem que todos ali pertencem à raça demoníaca. Um deles aponta para as mãos de todo mundo, dizendo que são iguais por terem a pele da mesma cor verde. O rapaz olha para as mãos do grupo e percebe que cada um tem uma cor de pele completamente diferente. Desesperados, os goblins
emendam que a raça deles não discrimina cores e que todos são filhos da floresta. A noite cai sobre a floresta escura e uma fogueira passa a arder com força sob a luz da lua cheia. O sargento se senta perto do fogo para escrever no diário enquanto os novos companheiros dormem. Ele anota que a floresta está lotada de predadores parecidos com dinossauros caçando sem parar. O rapaz registra que existem crustáceos gigantes terrestres e que o perigo espreita de todos os lados. Ele segue anotando suas observações no caderno, com o slime e os goblins descansando ao lado. O sargento lembra que, na antiga vida como humano, ficaria eufórico só de ver répteis assim. O goblinzinho verde dorme pesado, babando na grama, bem do lado do fofo slime roxo adormecido. O soldado observa aquela cena tranquila com um olhar mais calmo, sentindo uma rara sensação de sossego, mas o rosto dele volta a endurecer quando as lembranças do passado doloroso ressurgem. O estalar da madeira na fogueira traz de volta memórias terríveis que ele tentava enterrar. As chamas parecem se transformar no fogo destruidor que consumiu tudo naquele dia. Ele revive o tempo em que era só um jovem civil no meio de uma cidade devorada pela guerra. Naquela noite trágica, o alerta de ataque aéreo piscava sem parar na tela vermelha do celular. O rapaz chorava desesperado, implorando para que aquele pesadelo não estivesse acontecendo de verdade. Ele assistiu impotente a tudo que mais amava sendo consumido pelas chamas implacáveis da explosão. O jovem gritou de dor e desespero no meio dos escombros, entendendo que havia perdido tudo naquele dia. De repente, o estalo de um galho seco no meio do escuro corta o silêncio da noite na floresta. O sargento abre os olhos roxos na hora, num reflexo rápido de combate ao escutar o barulho. O pequeno slime de estimação é agarrado pelo prota e solta um grito agudo de dor. O rapaz se levanta num salto empunhando a pistola e grita exigindo saber quem está escondido ali. Dois soldados de armadura de metal ficam completamente paralisados de susto ao dar de cara com um orc. O sargento baixa um pouco a arma e percebe chocado que aqueles invasores são humanos comuns. Os dois guerreiros começam a gritar num idioma estranho e o mais velho saca sua espada de ferro. Preocupado, o rapaz faz um sinal com a mão livre pedindo que esperem e não comecem o combate. Mas os dois goblins aliados avançam velozes, de olhos vermelhos brilhando empunhando suas adagas. As criaturinhas partem para cima dos humanos aos gritos enquanto o sargento berra para que parem. Nesse instante, um pé calçado com a bota elegante e dourada pousa com agilidade no meio da confusão. A guerreira elfa desce do alto das árvores como um raio para defender os soldados humanos. Com movimentos rapidíssimos, ela se posiciona no ar para interceptar o ataque dos goblins. Um chute certeiro acerta o goblin azul e interrompe o avanço da criatura na mesma hora. A guerreira gira o corpo com elegância, aplicando um golpe físico devastador contra os inimigos. O goblin azul recebe um impacto brutal de cima para baixo e é arremessado direto contra o solo. O monstrinho bate com força no chão e abre uma pequena cratera na terra diante dos olhos dos humanos. O sargento e o outro goblin ficam em choque absoluto ao ver um aliado ser derrotado com tanta facilidade. Cilia fixa o olhar penetrante no rapaz de pele azulada, deixando claro que ele é o próximo alvo. Ela aponta a lâmina afiada na direção dele e manda que grave bem o seu nome antes de morrer naquela luta. Imponente no meio da clareira, a guerreira se apresenta como a lendária e implacável presa da luz. Ela declara em alto e bom som que seu verdadeiro nome de guerreira elfa é Cilia Tuscorela. Com desprezo, a elfa diz que vai acabar com a vida daquele orc e dos goblins de cheiro insuportável. Em nome da sagrada luz dourada, a jovem promete exterminar todos eles sem demonstrar piedade nenhuma. Ela repete a apresentação solene como a presa da luz, mantendo a espada apontada para o sargento, e insiste ainda que o rapaz é um xamã maligno cercado por criaturas imundas daquela floresta. Cilia jura pela honra do seu povo que a punição dele será a aniquilação completa ali mesmo na clareira. O sargento franze a testa sem conseguir entender absolutamente nada do que a guerreira diz. Ele tenta acompanhar a fala, mas percebe confuso que a língua dela é totalmente incompreensível. O rapaz ergue as mãos em sinal de paz, mas só consegue soltar as palavras estranhas da sua forma de orc. O Goblin Verde tenta ajudar, explicando que o mestre dele só fala a língua dos orcs porque é um de verdade. Cilia avisa os humanos para recuarem, achando que o rapaz vai lançar alguma magia de controle mental. O sargento abaixa as mãos frustrado, percebendo que a situação fica mais confusa e bizarra a cada segundo. Ele decide dar um tiro de aviso para o alto antes que tudo saia completamente do controle. O rapaz puxa o gatilho, mas só um estalo metálico ecoa no meio do silêncio da floresta. Ele arregala os olhos sem acreditar que o disparo falhou justamente no momento mais crítico. O sargento percebe que a pistola está sem munição, enquanto o pequeno slime chora de exaustão ao lado dele. Ele retira o carregador vazio e vê as últimas cargas de energia do slime caírem inutilizadas na grama. Cilia aproveita a distração e declara com raiva que os truques mágicos do orc acabaram. Ela dá um salto enorme na direção do grupo, preparando a lâmina afiada para um ataque mortal. A guerreira desce em velocidade extrema, aplicando um corte poderoso contra o pequeno Goblin Verde. O Goblin congela de pânico ao ver a ponta brilhante da espada élfica chegando perto do seu peito. Os soldados humanos assistem assustados enquanto a elfa executa aquele movimento de combate letal. Enquanto isso, o Goblin Azul continua
caído, tentando se recuperar do golpe forte que levou antes. O Goblin Verde é atingido de raspão no rosto e grita de pavor com a violência do ataque relâmpago. O sargento usa o próprio braço para bloquear a espada e proteger o pequeno Goblin aliado. A guerreira arregala os olhos em choque total ao ver seu ataque ser defendido daquele jeito. O rapaz solta um rugido alto, exibindo toda a sua força bruta enquanto segura a lâmina afiada com as próprias mãos. Num movimento rápido, o sargento desfere um soco poderoso que atinge o peito da elfa com violência extrema. O impacto joga a guerreira para trás e ela recua cambaleando enquanto tenta recuperar o fôlego. Cilia fica furiosa ao perceber que seu orgulho de guerreira elfa foi gravemente ferido naquele choque. O sargento se prepara depressa para o contra-ataque enquanto ela avança com os olhos cheios de ódio. O orc aplica um golpe de baixo para cima que lança a jovem elfa no ar de forma espetacular. A guerreira consegue se reequilibrar no ar e aterrissa deslizando na grama, mantendo a postura de combate. Ela se curva segurando a própria barriga, sentindo a dor terrível provocada pelo soco do sargento. Cilia grita que não vai aceitar ser derrotada por um monstro inferior e promete usar todo o seu poder. A elfa começa a recitar um feitiço antigo, convocando a energia mágica dos espíritos no vento da floresta. Enquanto a magia dela se concentra, o sargento cai de joelhos, sentindo o cansaço extremo da batalha. O sangue escorre em abundância pelos dedos trêmulos da mão ferida do jovem soldado. O Goblinzinho Verde grita preocupado ao ver seu novo líder enfraquecido e sangrando muito no chão. O rapaz reclama de dor e percebe, desesperado, que perdeu completamente a sensibilidade da mão. Por mais que tente, o sargento não consegue mexer os dedos da mão direita, que não param de tremer. O Goblin avisa que também está ferido e o sargento empurra o pequeno aliado, mandando que fuja dali. O jovem soldado decide ficar para trás para ganhar tempo, enquanto a elfa prepara seu avanço mágico veloz. Com muita dificuldade, o rapaz tenta segurar firme a arma de slime usando a outra mão. Trêmula, de repente, Cilia é atingida por algo inesperado e solta um grito de surpresa ao perder o equilíbrio. O sargento cai de joelhos, cuspindo sangue depois de levar vários golpes seguidos da elfa. Ele percebe assustado que a velocidade daquela guerreira é muito maior do que ele imaginava. A pistola de slime começa a derreter rápido, escorrendo pelos dedos do sargento como água suja. O rapaz olha desesperado para a arma, se perguntando se aquele será o último disparo antes do fim. Cilia passa a correr em círculos ao redor dele, criando uma verdadeira tempestade de vento cortante. O soldado tenta mirar em várias direções, mas não consegue acompanhar a velocidade extrema da elfa. De repente, a guerreira ressurge bem atrás do rapaz, preparando o golpe mortal de espada no pescoço. O Goblin Verde corre desesperado para longe, olhando para trás e acompanhando aquele confronto terrível. O pequeno monstro cai de costas na grama, completamente apavorado com o destino do companheiro. De repente, um objeto brilhante cai direto nas mãos do Goblin, que fica muito surpreso. Ao olhar para as próprias mãos, ele percebe chocado que segura a tiara dourada usada pela guerreira. Cilia perde o equilíbrio ao ter o acessório arrancado e começa a despencar sem controle. A elfa cai de cabeça na grama e desliza de forma desajeitada até parar perto do Goblin. O sargento observa exausto, se perguntando se aquele acidente bizarro finalmente conseguiu deter a elfa. Os pedaços liquefeitos da sua pistola escorrem e se desfazem no solo úmido da floresta. O sargento olha horrorizado para o chão, percebendo que seu pequeno slime foi completamente desintegrado. O Goblin corre e começa a recolher as partes derretidas do slime, chorando desesperado pela perda do amigo. Ele segura a gosma amarela e roxa, gritando o nome do pequeno mascote que agora parece sem vida. O rapaz entra em choque, revivendo todas as perdas que sofreu ao longo da vida antes de chegar ali. Ele lembra com tristeza do momento em que seu comandante e amigo morreu nos seus braços durante a guerra. Também vem à tona a lembrança de quando chorou pela morte da sua pequena tartaruga de estimação. Uma mensagem aparece no celular avisando que o trauma do passado disparou um terrível efeito de estresse. O sistema anuncia que a habilidade especial de Fúria Berserk foi ativada com sucesso no corpo do orc. O sargento libera toda a raiva acumulada e solta um rugido monstruoso que ecoa por toda a floresta. Uma aura vermelha e sombria envolve o soldado, e o Goblin se encolhe de pânico no chão com aquele urro. Ao verem a transformação assustadora, os dois guerreiros humanos largam as mochilas e saem correndo. Com passos pesados e lentos, o sargento avança de forma ameaçadora na direção da inimiga. Envolto em fumaça negra e com os olhos vermelhos brilhando, o guerreiro orc caminha como um verdadeiro demônio. Ele para diante do corpo caído de Cilia, que continua inconsciente no chão, sem conseguir se defender. Ergue as garras afiadas, preparando um golpe esmagador para acabar de vez com a vida da adversária. De repente, uma lembrança feliz da antiga vida, cuidando do seu bichinho de estimação, invade a mente dele. O rapaz interrompe o ataque com as garras no ar, respira fundo e tenta segurar a fúria assassina. Os olhos vermelhos voltam ao normal enquanto ele recupera a consciência e a razão no meio da floresta. O sargento olha para trás e vê aliviado que o pequeno Slime Duke está brilhando e voltando à forma
forma fofa. O Slime Duke ressurge totalmente recuperado, reluzindo com uma linda e intensa luz dourada, mas o sargento logo percebe, assombrado, que a criatura acabou se dividindo em várias partes coloridas. De repente, a tela do celular pisca de novo, exibindo uma mensagem de alerta do sistema. O sargento lembra das palavras do seu falecido comandante, que mandou que ele vivesse do jeito que quisesse. Uma nova criatura amarela e espinhosa chamada Pinou se materializa na grama, pulando alegremente. Ao lado dela surge outro slime pequeno, cor-de-rosa e bem dócil, que recebe o nome provisório de Sene. O sistema avisa que a habilidade especial de reprodução por divisão foi ativada com sucesso no mascote. O sargento segura os 3 pequenos slimes nos braços e sente o cansaço ir embora aos poucos. Comovido, o rapaz abraça seus novos bichinhos de estimação e deixa as lágrimas caírem de alívio. Sob o lindo céu estrelado, a elfa derrotada continua imóvel no chão de terra da clareira. Dentro da própria mente, ela desperta num vazio branco imenso, sem ideia de como foi parar ali. A jovem guerreira olha em volta confusa e se pergunta assustada que lugar misterioso é aquele. De repente, a lembrança aterrorizante do orc em sua forma enfurecida surge diante dela. A elfa acorda ofegante e assustada, revivendo o pavor daquele combate mortal nos próprios pensamentos. Ela se levanta rápido, decidida a relatar imediatamente ao seu clã a presença daquele orc. Cilia tenta usar a mente para enviar um alerta urgente ao Conselho de Anciãos, mas ao levar a mão até a testa, percebe assustada que algo está faltando. Ela entra em pânico ao notar que sua preciosa tiara dourada de comunicação sumiu da cabeça. A elfa chora desesperada ao entender que sua única ligação com o próprio povo foi cortada. Pela primeira vez em 150 anos de vida, a jovem guerreira elfa se sente completamente sozinha. Na mente dela, o mundo começa a ruir e vários cacos de espelho se despedaçam ao redor. Cilia cai desesperada, gritando que está com muito medo da escuridão que tenta engoli-la. Ela implora pela salvação da árvore-mãe enquanto despenca sem rumo por um abismo escuro gelado. Chorando muito, a elfa grita pelo líder Kion, implorando para que ninguém a abandone naquele lugar. Uma silhueta monstruosa enorme surge do nada e abre a boca para devorar a jovem elfa. Porém, de repente, ela sente braços fortes e quentes a segurarem no meio da queda. Um jovem misterioso, de sorriso gentil, aparece amparando a guerreira com muito carinho. Ele olha com ternura nos olhos dela e diz, com uma voz suave, que ela não precisa ter medo de nada. Sentindo-se segura, a jovem elfa relaxa ao ouvir as palavras acolhedoras daquele estranho. O homem oferece uma tigela com uma sopa roxa, garantindo que ela vai recuperar a consciência logo. Cilia fica encantada com a voz reconfortante do rapaz e sente o coração bater mais rápido. A guerreira elfa se sente extremamente acolhida por aquele toque suave que ela nunca havia experimentado. Ela bebe a sopa e o sistema avisa na tela do celular que a domesticação da elfa começou com sucesso. Mas, ao voltar para a realidade, ela dá de cara com o sargento orc usando sua máscara militar escura. Ainda meio tonta pelo efeito do remédio, ela o encara com as bochechas coradas de vergonha. O sargento pergunta de forma bem seca se ela finalmente está se sentindo melhor depois do descanso. Os goblins comemoram dizendo que o remédio secreto da tribo deles funciona muito bem mesmo. De repente, a elfa registra o gosto horrível da sopa roxa e fica apavorada com aquele sabor. Cilia cospe a sopa roxa direto na cara do sargento num jato desesperado de puro nojo. O grito de revolta da guerreira elfa ecoa alto, cortando o silêncio daquela manhã na floresta. Amarrada como um casulo dentro de um saco de dormir, a elfa grita exigindo ser solta na mesma hora. Ela se debate no chão, xingando o sargento e os goblins de monstros imundos e prometendo vingança. O sargento reclama do barulho da prisioneira e manda que ela se comporte se quiser continuar viva ali. Ele a amordaça com força e a jovem elfa só consegue resmungar de raiva sem falar mais nada. Cilia fica chocada, achando que foi atingida por uma magia poderosa e terrível de controle corporal. O silêncio volta e a guerreira elfa se ajoelha derrotada enquanto os goblins observam de longe. As criaturinhas elogiam o sargento, dizendo que ele é incrível por dominar uma elfa tão orgulhosa. O rapaz fica muito confuso com os elogios, sem entender de que controle eles estão falando. Ele pega o celular misterioso para checar se houve alguma mudança de status no aplicativo. Os goblins garantem que a sopa deles é o ápice da medicina herbal e que a elfa logo vai se recuperar. O sargento sente uma pontinha de culpa, enquanto os goblins desejam melhoras à elfa de um jeito cômico. A tela do celular pisca anunciando que o processo de domesticação falhou por causa da forte resistência dela. O aplicativo detecta uma força mental elevada na elfa e inicia um processo alternativo de controle físico. O controle corporal é ativado com sucesso e o sargento ganha a habilidade de falar a língua dos elfos. O rapaz reflete em silêncio, tentando entender a diferença prática entre domesticação e controle. Ele lembra que, no seu antigo mundo, o termo domesticar era usado só para répteis. O sargento crava o olhar na prisioneira elfa, se perguntando se realmente conseguiu domar a garota. Ele resolve fazer um teste e ordena em voz alta que ela se sente, e o corpo dela obedece na hora. Logo depois, o rapaz manda que ela se levante e o corpo da elfa se ergue imediatamente contra a vontade dela. O sargento repete a ordem para que ela se sente e o corpo de
onde Cilia responde no ato. Diante dos comandos de voz do orc, a jovem elfa tenta resmungar de raiva através da mordaça, até que o sargento finalmente permite que ela fale. Ela grita furiosa, prometendo vingança em nome de sua raça e xingando o sargento de xamã imundo. Mas basta o rapaz ordenar silêncio para que a elfa morda a língua e fique completamente muda na mesma hora. O soldado conclui satisfeito que o controle corporal sobre a prisioneira elfa é absoluto. Ele se pergunta se essa habilidade de dominação surgiu no seu corpo de orc junto com o celular misterioso. O sargento examina os próprios braços e percebe aliviado que todos os ferimentos graves foram curados. Ele lembra que acabou desmaiando bem no meio daquele combate mortal contra a guerreira elfa. Mesmo assim, ainda guarda lembranças vagas de ter sentido uma força física descomunal e uma fúria selvagem. Essa sensação avassaladora traz de volta memórias dolorosas dos tempos em que lutava armado na guerra. O sargento sabe que aquilo tudo foi desencadeado pelo seu trauma de estresse pós-traumático. Ele solta um suspiro cansado e massageia a testa, concluindo que a culpa é toda do estresse. Sentado no meio da clareira, o orc admite para si mesmo que está extremamente confuso com toda aquela situação. Ele sabe que são mistérios demais para resolver, mas lembra que seu principal objetivo militar continua o mesmo. Olhando para a tela do celular do comandante, o jovem jura que vai sobreviver e voltar para casa. O sargento se levanta com um olhar determinado, focado apenas na própria sobrevivência naquele mundo. Ele solta um grito firme, ordenando que todos os goblins e slimes se reúnam imediatamente para o treino. O orc avisa as criaturas que ainda não confia nelas, mas garante que vai dar a elas uma chance de provar lealdade. Ele explica que, no mundo de onde veio, só os fortes e disciplinados conquistavam o direito de sobreviver. O rapaz promete ensinar táticas de sobrevivência e, em troca, exige que os monstros o ajudem a se manter vivo. Ele manda que todos comecem a fazer flexões no chão, avisando que quem não aguentar o treino não merece chamá-lo de mestre. O sargento lidera a corrida matinal e avisa que o treinamento vai definir quem realmente será útil na equipe. Ele corrige a postura dos goblins com firmeza, exigindo dedicação e foco máximos durante as atividades. A simulação de combate começa com os monstros treinando golpes rápidos usando pequenos pedaços de madeira. O goblin azul leva um soco veloz enquanto acompanha toda aquela cena de treino com muita surpresa. A guerreira elfa começa a perceber, assustada, que aquelas criaturas não são monstros comuns e selvagens. Ela vê o slime amarelo se transformar com perfeição numa pistola de metal brilhante, idêntica a uma de verdade. A jovem também observa os goblins trabalhando juntos para costurar e consertar os coletes de combate do sargento. Cilia se choca com o orc liderando uma equipe tão organizada e vestindo equipamento militar moderno. Ela encara o olhar frio do líder orc e admite que, em 150 anos de vida, nunca viu nada parecido. A elfa se assusta com a disciplina daquele grupo e sente que a situação passou de todos os limites. Um dos goblins treina a troca rápida do carregador da pistola, demonstrando uma agilidade absurda. O grupo se posiciona em linha e aponta as armas de fogo para os alvos de forma extremamente coordenada. Os disparos acertam as placas de madeira com precisão e a jovem elfa fica aterrorizada com a cena. Ela volta a atenção para os pertences caídos no chão e entende que precisa achar um jeito de enviar seu relatório. Ainda amarrada, Cilia se arrasta em silêncio na direção da sua preciosa tiara dourada de comunicação. Ela se debate desesperada na grama, tentando mover os braços e as pernas presos dentro do saco de dormir. Mas o sargento aparece de surpresa bem atrás dela e avisa, com um tom gelado, que agora chegou a vez dela de treinar. Enquanto isso, na vila humana, o soldado mais velho grita desesperado, avisando sobre a presença de monstros na área. Ele implora para que os moradores acreditem que vários orcs perigosos apareceram nas montanhas ali perto, mas o chefe da vila escuta a história com total desdém e pergunta se eles vão começar com aquele boato de novo. O soldado insiste, dizendo que viu com os próprios olhos o terrível orc derrotar a guerreira elfa. Ele pede que alertem o lorde local ou formem uma milícia de defesa enquanto são vigiados às escondidas na noite. O chefe da vila manda que ele pare com aquela história absurda, rindo da ideia de que orcs cruzariam o oceano. Ele questiona o que orcs e elfos estariam fazendo ali, enquanto o grupo do sargento observa tudo escondido. Do meio dos arbustos, o sargento observa o local e ordena com frieza que Cilia se apresente diante dele. Ela reclama, dizendo que ele não tem o direito de lhe dar ordens, mas o rapaz só faz um sinal com o dedo e manda que ela fique quieta enquanto escuta a conversa dos aldeões num idioma desconhecido. Legion pede que a elfa traduza aquilo para ele. Cilia quase obedece, mas logo se revolta e pergunta irritada por que motivo deveria fazer um favor para ele. Ela arregala os olhos ao ver que o sargento está segurando o seu precioso adorno dourado bem na frente dela. Ele diz que percebeu o quanto aquele objeto é valioso para ela e garante que pretende mesmo devolvê-lo, mas avisa que os slimes sobreviventes exigem uma compensação justa por terem sido cortados em 3 partes por ela. O sargento se agacha diante da jovem elfa e avisa com calma que vai dar um tempo para ela pensar na proposta. Em seguida, ergue 3 dedos na frente do rosto de Cilia,
deixando a elfa completamente confusa com o gesto. Legion segue com a contagem regressiva, mostrando apenas 2 dedos e a elfa entra em pânico. No último segundo da contagem, o pequeno slime começa a lamber a preciosa tiara dourada da guerreira. Desesperada, Cilia aceita fazer a tradução e o sargento ordena friamente que ela comece a cumprir o combinado. A elfa o encara com muita raiva, pensando consigo mesma que ele é um monstro de verdade e o próprio demônio em pessoa. Ela jura mentalmente que, assim que recuperar o sinal da tiara, vai fazê-lo enfrentar a fúria eterna da sua raça. O chefe da vila argumenta que orcs só são comuns no continente da sucata e que ali eles costumam ver apenas goblins. O guarda repate desesperado, dizendo que também pensava assim até ver os monstros com os próprios olhos. O rapaz implora para que organizem uma milícia antes que seja tarde, mas uma voz misteriosa o interrompe com desdém. Um mercenário arrogante aparece perguntando se os aldeões não confiam na guilda que protege as estradas da região. O homem de cabelo amarelo afirma com desprezo que toda a área está sob a proteção do seu grupo de mercenários. Ele questiona por que armar os moradores do vilarejo sem necessidade, alegando que isso só levaria todos à morte. O guarda acusa os mercenários de não passarem de bandidos que cobram taxas abusivas e extorquem todo mundo nas estradas. Ele grita que os moradores mal conseguem sobreviver e o líder dos mercenários fica bastante irritado. Sem aviso nenhum, o mercenário desfere um soco violento no rosto do guarda e o derruba no chão. O homem ferido geme de dor caído, enquanto o chefe da vila se desespera e implora para que todos se acalmem. O agressor segura o guarda pelo colarinho e diz com ironia que quem precisa se acalmar ali é ele. Escondidos nos arbustos, Legion e a elfa assistem em silêncio ao espancamento covarde que acontece na praça. Cilia sussurra irritada que aquele inocente está sofrendo por culpa deles e chama o sargento de monstro sem coração. O sargento ignora a ofensa e entrega a pistola modificada ao pequeno goblin, ordenando o uso de força não letal. O mercenário se prepara para aplicar outro golpe violento no guarda caído, rindo de um jeito sádico e cruel. De repente, um projétil acerta o rosto do homem com força extrema e deforma a bochecha dele na mesma hora. O agressor é arremessado para trás com o impacto do tiro, deixando o chefe da vila e os outros soldados em choque. O sargento reclama que o disparo errou a mira, que deveria acertar o chão, e manda o slime fazer melhor da próxima vez. Ele avisa que a missão de reconhecimento foi um sucesso e ordena a retirada imediata de todo o grupo daquela área. Cilia se surpreende um pouco com a decisão rápida dele, enquanto o sargento comanda a partida do esquadrão. De repente, um réptil amarelo feroz salta do meio da vegetação, soltando um rugido assustador contra eles. Ao ver a criatura, o sargento chama o Goblin Verde, que avança rápido com a arma em punho. Ele também comanda o Goblin Azul para atacar o monstro e os dois pequenos guerreiros mostram uma sincronia tática impressionante. O Goblin Verde desliza por baixo do réptil com agilidade e mira com precisão para efetuar os disparos, enquanto o Goblin Azul salta por trás da criatura com o punhal preparado para um golpe rápido. Vários tiros certeiros são disparados contra o monstro, que é atingido em cheio pela sequência de ataques velozes. O pequeno atirador executa uma recarga tática perfeita com a pistola, demonstrando treinamento avançado. O monstro enfraquecido abre a boca em agonia ao sentir os impactos certeiros que recebeu do esquadrão Goblin. A criatura fixa o grande olho verde no inimigo e tenta desferir uma patada violenta para se defender. Ela gira o corpo rapidamente, usando a cauda para atacar, mas o Goblin Azul consegue escapar com agilidade. O Goblin Verde aproveita a brecha para prender a boca do réptil e enfiar a arma direto na garganta dele. Ele imobiliza a cabeça do monstro com firmeza enquanto o companheiro se posiciona para encerrar o combate. O Goblin Azul corre em alta velocidade com o punhal em mãos, executando um avanço direto e mortal. Ele aplica um corte preciso e letal no pescoço do réptil amarelo, anulando qualquer reação da fera. O golpe de misericórdia é aplicado com maestria, usando a lâmina feita de osso contra o pescoço do alvo. Com o inimigo derrotado, o pequeno guerreiro gira a arma com estilo antes de guardá-la com segurança. O corpo do monstro cai sem vida no chão da floresta. Enquanto os dois comemoram a vitória tática, eles usam técnicas avançadas de combate militar para garantir que a ameaça foi completamente eliminada. O sargento os treinou em táticas de combate corpo a corpo muito eficientes, incluindo técnicas de defesa pessoal. Ao ver o sucesso do treinamento, Legion reflete sobre como a escassez de soldados na guerra mudou as estratégias. Ele lembra que instrutores de vários setores civis e militares tiveram de treinar jovens recrutas no passado. Todos deram o melhor de si para que aqueles recrutas conseguissem sobreviver ao horror do campo de batalha. O rapaz sabe que, para garantir a sobrevivência a longo prazo, o grupo precisa de comida, roupas e abrigo. Ele observa os pequenos cuidando dos ferimentos e lembra que operar sem descanso gera perdas inevitáveis. O sargento avalia o próprio grupo de combate e planeja a melhor estratégia para dominar aquele vilarejo. Os goblins aprenderam táticas de combate complexas num tempo incrivelmente
incrivelmente curto sob a liderança dele. Os slimes evoluíram e agora conseguem se transformar em armas funcionais capazes de disparar até 25 tiros. Legion reflete sobre a própria força enquanto acaricia com gentileza a cabeça do réptil amarelo domesticado. Ele lembra que a condição para domar o animal é alimentá-lo bem. Logo depois de estabelecer uma hierarquia clara, o sistema confirma que a domesticação da criatura foi concluída com sucesso depois que ela comeu a carne. O sargento decide batizar a criatura de Kai a partir daquele dia, enquanto os pequenos comemoram e a elfa observa. Ele conclui que agora seu grupo tem força militar suficiente para iniciar operações táticas em pequena escala, mas o rapaz sabe que ainda existe uma grande fraqueza e olha para a tela do celular de forma bastante pensativa. Ele percebe que a falta de comunicação de longa distância na floresta impede que façam estratégias mais complexas. O sargento reflete que uma rede de comunicação mudaria tudo, mas é interrompido de repente pelo grito da jovem elfa. Cilia reclama com muita raiva que já fez tudo o que ele pediu e exige de volta sua preciosa tiara dourada na mesma hora. Ele olha para o adorno em suas mãos com ar entediado e pergunta com calma se ela está falando daquilo. Ao ver a tiara tão perto, a elfa não consegue segurar um sorriso maldoso, já planejando sua vingança imediata contra ele. Ela comemora a vitória mentalmente enquanto o sargento a observa e começa a falar num tom bastante desconfiado. Ele pergunta curioso por que ela é tão obcecada por um acessório tão simples e a guerreira se surpreende com a pergunta. Cilia gagueja sem saber o que responder enquanto ele comenta sobre o comportamento que notou naquele monstro da floresta. Ele destaca que o treinamento que impôs aos goblins e aos monstros não era apenas uma punição qualquer. Cilia percebe com total convicção e espanto que aquilo tudo era um verdadeiro treinamento militar tático. A elfa sabe que precisa alertar com urgência o Conselho da Luz sobre a existência de um exército inimigo tão organizado. Ela mente dizendo que o adorno é herança da mãe dela, mas Legion exige a verdade, já desconfiando dos planos dela. Um silêncio tenso toma conta do lugar enquanto os dois se encaram com seriedade no meio da clareira na floresta escura. Frustrada por ter o plano completamente descoberto, a elfa chora de raiva e amaldiçoa o sargento em pensamento. O rapaz repete a revelação sobre a telepatia de longa distância e examina o adorno dourado com muito interesse. Ele pergunta surpreso se aquele objeto brilhante funciona mesmo como um dispositivo de comunicação avançado. Sem hesitar, Legion aproxima a tiara da própria testa para testar o funcionamento do artefato. O sargento coloca a tiara na cabeça e a elfa fica completamente sem reação diante de tamanha ousadia. Cilia arregala os olhos e entra em desespero absoluto ao ver o objeto sagrado do seu povo na cabeça de um orc. Ela grita para que ele pare imediatamente, estendendo a mão na tentativa de impedir o sacrilégio. Um brilho mágico forte é ativado na hora, estabelecendo uma conexão mental instantânea através da tiara. Os dois guerreiros aparecem lado a lado dentro de um imenso espaço mental em branco criado pela magia do adorno. O comandante Elfo Kion percebe a conexão e olha para o lado esperando ouvir a voz da sua subordinada Cilia. Em vez disso, Legion examina o ambiente mental com toda a calma, tentando entender com quem acabou de se conectar. O comandante Elfo estranha o silêncio e desconfia que algo de errado possa ter acontecido do outro lado. Sentindo uma presença estranha naquela ligação mágica, ele começa a se virar devagar para verificar o sinal. Kion chama pelo nome de Cilia, confuso, sem obter nenhuma resposta pela telepatia. De volta à realidade, a elfa grita surpresa ao notar que nada aconteceu e pergunta se ele realmente não viu nada. O sargento a encara confuso e pergunta com calma o que exatamente ele deveria ter visto ao colocar o acessório. Os goblins ficam bastante curiosos e começam a pular pedindo para testar o objeto brilhante também. De repente, no espaço mental, o elegante comandante elfo ouve um pigarro e dá de cara com o pequeno goblin ali. Kion entra em choque absoluto e grita assustado, perguntando quem é aquela criatura intrometida em sua mente. Ele se vê completamente confuso e sem respostas no meio daquele vazio silencioso gerado pelo dispositivo de luz. Na floresta, os goblins começam a brigar pelo acessório enquanto Cilia implora desesperada para que tenham cuidado. Ela os chama de criaturas pouco civilizadas enquanto eles correm rindo e se divertindo com o valioso adorno de ouro. Na correria, um dos goblins acaba pisando sem querer bem em cima da cabeça mole de um dos pequenos slimes. Com o pisão, o pequeno perde o equilíbrio e leva um tombo feio, fazendo a tiara dourada voar pelos ares. Para o desespero de todos, o adorno cai perfeitamente dentro do corpo gelatinoso do faminto slime azul. Todos ficam estáticos e encaram o pequeno monstro gelatinoso com olhares de pura incredulidade. De repente, o slime começa a borbulhar e achar de um jeito estranho ao tentar digerir o poderoso metal mágico. Ao ver sua preciosa herança sendo digerida por uma geleia, a elfa solta um grito de pavor e desespero extremo. Legion apenas observa com frieza e ordena que Duke realize o processo de absorção do metal dourado ali mesmo. No espaço mental, Kion se assusta ao perceber que a conexão com a tiara de Cilia foi interrompida de repente. Ele entra em pânico total ao ver enormes rostos de
slimes com olhos brilhantes surgindo diante dele no vazio. Assustado, o comandante elfo saca rapidamente suas espadas duplas para se defender daquela visão bizarra. Ele avança decidido e desfere um golpe cruzado e poderoso para tentar cortar a ilusão dos monstros. Kion conclui o ataque, mas percebe chocado que todo o espaço mental ao redor dele começa a se desfazer em fumaça. De volta à realidade, ele fica completamente atordoado tentando entender o que acabou de acontecer com a sua mente. Furioso, ele se pergunta o que a jovem Cilia poderia ter feito para provocar aquela interferência. Enquanto isso, Cilia se lembra da mãe com tristeza e sente o peso da responsabilidade sobre os próprios ombros. Na floresta, os Goblins e Legion olham para a elfa de um jeito desajeitado, sem saber muito bem o que fazer. Os pequenos tentam pedir desculpas pelo acidente, mas a guerreira só murmura palavras de puro ódio, caída no chão. Ela grita enfurecida, com lágrimas nos olhos, prometendo matar até o último deles por terem destruído sua tiara. O sargento ignora os gritos e ordena que o grupo siga em frente para dar início à nova missão de caça. Os Goblins caminham logo atrás dele, ainda meio assustados com a reação violenta e desesperada da jovem elfa. O rapaz pergunta baixinho a Duke se o artefato de ouro que ele engoliu ainda está dentro dele. Ele quer saber se o slime consegue transformar o metal digerido num dispositivo seguro de comunicação para o grupo. O sargento aguarda a resposta enquanto se prepara mentalmente para as próximas ações estratégicas na floresta. Para sua surpresa, os Goblins já aparecem usando pequenos fones de ouvido brilhantes feitos de energia pura. Ele faz o teste de áudio contando até 5 e os pequenos respondem maravilhados com o som limpo do rádio comunicador. Satisfeito com o funcionamento perfeito da nova tecnologia de transmissão, o rapaz sorri por baixo da gola. Com toda a comunicação tática estabelecida, o sargento declara que os preparativos para a missão estão prontos. Ele aponta o vilarejo humano como o próximo alvo da operação militar, de olho em suprimentos e abrigo. O sargento ordena que as tropas ocupem os setores designados para garantir uma base segura e manda o grupo avançar. Ficando para trás na clareira, Cilia solta um suspiro enquanto tenta recuperar as forças e se concentrar. Ela lamenta profundamente que o sargento tenha conseguido dominar até mesmo a tecnologia élfica de comunicação. A guerreira sabe que, se os monstros começarem a usar comunicação coordenada, o resultado será um desastre completo. Ela se sente culpada ao pensar que o vilarejo humano vizinho agora corre um perigo imenso por causa dos erros dela. Sabendo que muitas vidas inocentes dependem da sua reação, Cilia tenta forçar as pernas a se moverem de novo. Ela faz um esforço colossal contra a forte paralisia mágica, implorando mentalmente para que o próprio corpo obedeça. Aproveitando que o sargento já está longe dali, ela vê a oportunidade perfeita para quebrar o feitiço de controle. Com uma força de vontade imensa, os olhos dela brilham ao perceber que finalmente conseguiu mexer os pés. Devagar, ela começa a arrastar o corpo pelo chão, lutando bravamente contra o que restou da paralisia. Ela avança com dificuldade rumo à borda da mata, decidida a chegar ao vilarejo antes do grupo de assalto. A elfa chora de frustração ao notar que seus movimentos ainda estão lentos demais para evitar a tragédia. Ela sacode a cabeça para afastar os pensamentos ruins, focando na ideia de que qualquer progresso já é uma vitória. Ela começa a recitar preces para invocar os espíritos do vento, orgulhosa de pertencer à vanguarda do exército elfo. A guerreira implora para que a magia do vento habite seu corpo ferido e a torne veloz como uma ventania. Com um grito furioso de determinação, ela promete mostrar àqueles monstros a verdadeira fúria dos elfos imortais. Um turbilhão de luz forte é ativado ao redor dela, impulsionando seu corpo para a frente com uma velocidade incrível. Ela dispara pelo caminho em alta velocidade, rasgando a vegetação com o poder destrutivo e ágil da sua magia de vento. Ela sorri confiante enquanto corre, planejando descobrir uma nova forma de alertar a sociedade élfica. Assim que chegar lá, a elfa ri alto e declara que todo monstro que cruzar o caminho dela vai pagar caro pela sua vingança dourada. Enquanto isso, a noite avança tranquila e silenciosa sobre as casas de madeira do pequeno vilarejo humano vizinho. Hoxley tenta justificar a própria derrota, alegando ao capitão que foi atingido pelo poderoso feitiço de raio de um xamã. O capitão Harold solta uma gargalhada sarcástica diante daquela desculpa ridícula sobre a presença de orcs na região. Ele se gaba com muito orgulho, dizendo que todas as estradas dali estão sob o comando absoluto da sua guilda de mercenários. Harold abre os braços de forma teatral diante dos moradores rendidos e de joelhos na praça central da vila. Ele acusa falsamente os moradores de estarem preparando uma rebelião armada contra os mercenários que cobram as taxas. Ele segura o queixo do chefe da vila e ameaça aplicar outra punição violenta para dar uma lição definitiva em todos. Com frieza, ordena que matem metade dos homens e vendam mulheres e crianças como escravas no mercado negro. Mas, antes que os capangas ajam, um ruído estranho vindo da escuridão chama a atenção do capitão dos bandidos. Harold avista uma figura ajoelhada no meio da praça e comenta que ela definitivamente não parece uma moradora dali. A elfa aparece completamente exausta, suja de terra e com alguns galhos presos no cabelo prateado depois da corrida. O capitão dos mercenários a encara de longe com desconfiança e
e pergunta em tom firme quem exatamente ela é. Ofegante, ela ignora a pergunta e grita desesperada para que os aldeões fujam do ataque iminente de orcs e goblins. Ao ouvir aquilo, Harold vai rápido na direção dela e manda que os capangas segurem a jovem intrusa. Na hora, ele agarra o queixo de Cilia com força e abre um sorriso ganancioso ao perceber que ela é uma elfa de verdade. Os capangas se assustam, lembrando que os elfos servem ao poderoso dragão dourado e são guerreiros implacáveis. O líder chama seus homens de idiotas e aponta para a testa dela, mostrando que ela não usa a tiara concedida pelo dragão. Harold zomba de Cilia, dizendo que ela deve ter sido banida do próprio lar, e a chama ironicamente de criatura patética. Ele decide que vai levá-la consigo e avisa com crueldade que vai cortar os braços e as pernas dela para que não fuja. O capanga argue com facilidade e comenta rindo que a elfa é incrivelmente leve, pesando o mesmo que uma criança pequena. Ele se gaba mostrando que consegue levantá-la com uma mão só, sem perceber o perigo que se aproxima. De repente, um disparo certeiro atinge o peito do mercenário, que solta Cilia imediatamente no chão da praça. Um segundo tiro preciso acerta a cabeça do agressor logo em seguida, gerando um som metálico de impacto no meio do caos. Mais um disparo pega em cheio o rosto do capanga, que é arremessado para trás com enorme violência. Harold assiste em choque absoluto enquanto o corpo sem vida do seu homem desaba coberto de sangue bem diante dele e o cartucho vazio cai no chão de terra do vilarejo. É então que um som metálico quebra o silêncio tenso da noite. Legion surge imponente do meio das sombras da floresta, caminhando devagar e mantendo a arma apontada para a frente. O sargento se posiciona ao lado de Cilia e mira nos criminosos com total frieza e precisão militar. Com os olhos brilhando num tom avermelhado, o rapaz olha para ela e avisa com seriedade que veio para salvá-la. A guerreira elfa fica muito surpresa e confusa, repetindo as palavras dele com os olhos cheios de admiração. O sargento deixa claro que veio recuperá-la e também tomar o controle de todos os moradores daquele vilarejo. Ele apoia a mão sobre o ombro de Cilia com firmeza, marcando ali uma presença protetora e imponente. A elfa sente aquele toque firme e arregala os olhos ao perceber algo familiar e reconfortante na atitude dele. Ela se lembra na hora do misterioso jovem humano de cabelos pretos que a salvou no sonho. Mantendo a guarda alta e a arma apontada, Legion pergunta com calma se ela sofreu algum ferimento grave na queda. Ele pede com educação que ela atue como intérprete outra vez e a elfa aceita gaguejando, meio sem jeito. O sargento levanta o braço com a arma para chamar a atenção de todos e declara em voz alta que exige uma negociação. Ainda suando frio pelo ataque repentino, Harold repete a palavra com desconfiança e pergunta se ele aceitará os termos. O rapaz pergunta com ironia se os mercenários precisam de tempo para pensar e garante que dará um prazo a eles. O sargento aponta a pistola direto para o inimigo, enquanto ergue 3 dedos com a outra mão para começar. Ele ajusta a mira pelo visor da arma e pronuncia o segundo número da contagem com uma frieza extrema, escondidos na folhagem. Os pequenos goblins também preparam a mira das suas armas para o disparo final, ao soar do número 1. O sargento se mantém firme no posicionamento tático enquanto comanda em silêncio o avanço coordenado do grupo. De repente, uma saraivada de tiros precisos parte da escuridão e atinge em cheio vários capangas de Harold. 2 mercenários caem eliminados na mesma hora com tiros na cabeça e o capitão entra em pânico completo. Vendo a maioria dos seus homens caídos sem vida, o líder dos bandidos se desespera e grita sem entender nada. O sargento caminha com calma entre os corpos, deixando pegadas marcadas no sangue que escorre pela praça. O capitão Harold arregala os olhos e recua horrorizado com a aproximação fria e impiedosa daquele orc azul. Os guardas restantes sacam as espadas e avançam enfurecidos, acusando o invasor de usar algum tipo de magia negra. 2 bandidos correm velozes para atacá-lo com as lâminas erguidas, soltando gritos de guerra desesperados. Com frieza e agilidade militar, o rapaz desvia do ataque inimigo, mantendo a pistola apontada com firmeza. Ele efetua 2 disparos rápidos e extremamente precisos contra os oponentes que tentaram atacá-lo pelas costas. Os projéteis furam com facilidade a armadura de couro dos bandidos e atingem pontos vitais de forma letal na hora. Sem demonstrar piedade nenhuma, o sargento finaliza o primeiro oponente caído com mais um tiro de misericórdia. O segundo agressor também é neutralizado no ato, atingido no peito antes mesmo de conseguir cair. Um mercenário salta sorrateiro por trás para tentar esfaqueá-lo, mas os olhos do rapaz brilham de fúria na mesma hora. Com reflexos absurdos, o sargento gira o corpo rapidamente e dispara contra o peito do atacante em pleno ar. Ele segura o rosto do agressor com uma das mãos de forma brutal e dispara várias vezes para encerrar o combate. O sargento faz uma recarga tática com estilo e crava o olhar mortal no último líder sobrevivente dos bandidos. Ele encaixa um novo cartucho na pistola com agilidade, se preparando para o próximo disparo. Harold gela ao sentir o cano frio da arma encostado direto na sua têmpora ali na praça da vila. Sem hesitar, Legion puxa o gatilho e elimina o líder dos bandidos, deixando os moradores em choque. Ele se vira de costas para a multidão, enquanto um dos
bandidos restantes saca sorrateiramente um punhal afiado. Percebendo a ameaça, o sargento gira o corpo rapidamente, com os olhos brilhando de fúria para revidar o ataque. Ele interrompe o avanço do bandido de cabelo amarelo, enfiando a pistola direto contra o rosto do agressor. O rapaz assume uma postura intimidadora e assustadora, mirando no criminoso que treme de pavor diante dele. O bandido larga o punhal no chão e foge em pânico, gritando que o sargento é um monstro de verdade. O mercenário restante grita irritado por Hoxley ter fugido de forma covarde e implora para que ele volte ao combate. Ele esbraveja furioso com os companheiros que sobraram, ordenando que parem de hesitar e ataquem o Orc Azul imediatamente. Mas, ao olhar para o lado, ele percebe chocado que todos os seus soldados já foram eliminados silenciosamente pelos Goblins. O Goblin Verde o encara com um olhar sombrio e inclina a cabeça com um sorriso assustador por baixo da máscara. O Goblin Azul limpa com frieza a lâmina ensanguentada do seu punhal de osso, mostrando que o trabalho foi concluído. Ele aponta a arma para o último inimigo sobrevivente com um olhar sádico e assassino sob a luz da lua cheia. O líder dos bandidos arregala os olhos e treme de pavor absoluto ao perceber que está cercado e sem saída. O sargento surge por trás dele, apoia a mão em seu ombro e encosta a pistola direto na sua cabeça, ali na praça. Com os olhos brilhando de fúria, Legion sussurra de forma ameaçadora para que o mercenário se ajoelhe na hora. O homem obedece na mesma hora e dobra os joelhos, acabando por pisar bem em cima do pequeno slime azul. Para garantir a submissão total, o sargento chuta a perna do bandido por trás e o força a se ajoelhar de vez. O último sobrevivente dos mercenários cai de joelhos, completamente rendido diante daquele temível grupo de combate. Os moradores e o chefe da vila observam a cena ainda assustados, sem saber se agradecem ou se temem o Orc Salvador. Cilia encara o rapaz em silêncio, tentando decifrar quais são as verdadeiras intenções daquele guerreiro forte e misterioso. O sargento ordena em tom firme que o Goblin Verde persiga imediatamente o Hoxley, o fugitivo que escapou pelo caminho. O pequeno Goblin parte montado no réptil em alta velocidade, enquanto o rapaz se vira para falar com a jovem elfa. Ele pede que ela traduza as próximas palavras dele para os moradores e Cilia concorda de forma tímida e contida. O sargento se dirige à multidão e pergunta em voz alta se eles realmente sentem medo do seu grupo militar. Ele questiona se o temor existe só porque ele é um orc ou porque seus pequenos soldados são goblins da floresta. Os camponeses começam a cochichar entre si, tomados por uma grande apreensão diante de uma pergunta tão direta. O rapaz surpreende a todos ao admitir com toda a honestidade que o grupo dele também sente receio dos humanos dali. Ele explica que o medo nasce da falta de conhecimento mútuo e da incapacidade de entender as intenções do outro. O sargento pondera que o temor se transforma em ódio e discriminação e revela que o mundo de onde veio arde em guerra. Ele reflete com seriedade que os conflitos só terminam quando todo o preconceito e o ódio racial são consumidos pelas chamas. O rapaz recorda com tristeza as batalhas sangrentas do seu lar de origem, onde tudo foi destruído pela fúria da guerra. Então pergunta com seriedade se o mundo deles também é assim e se os moradores realmente querem trilhar o mesmo caminho. O sargento diz que eles não precisam responder aquela pergunta difícil de imediato e baixa o braço com tranquilidade. Ele decide propor um acordo simples e direto com os humanos, baseado inteiramente nos interesses dos dois lados. Estendendo a mão ao chefe do vilarejo de forma amigável, o rapaz garante que seu grupo vai oferecer proteção a eles. Em troca, pede que os moradores humanos também ajudem a proteger o seu esquadrão tático na floresta. O rapaz propõe cooperação em nome da sobrevivência e promete tratar e proteger todos com total igualdade e respeito na vila. O líder dos camponeses escuta a proposta com muita atenção, pensando seriamente no futuro do seu povo dali em diante, até que um dos guardas grita revoltado, questionando como poderiam confiar na palavra de um monstro da floresta. Ele aponta enfurecido para o sargento, alertando a todos de que aquela criatura certamente tem um objetivo escondido. Legion afirma com calma que seu único objetivo é a convivência e garante que jamais usará força ou ameaças. O sargento faz uma promessa solene aos moradores enquanto Cilia o observa com um semblante bastante reflexivo, mas a voz dele muda para um tom sombrio quando avisa o que acontecerá caso alguém tente ameaçar o seu grupo. Ele aponta para os corpos dos bandidos e garante que quem tentar traí-lo vai acabar largado sem vida naquele mesmo lugar. Com os olhos brilhando em vermelho, o sargento deixa claro que aquela ameaça também é uma promessa solene. Um calafrio de pavor percorre a espinha de todos os presentes. Diante da determinação mortal demonstrada pelo rapaz, o ancião ignora os sinais de perigo e decide dar um passo à frente para falar diretamente com o temível líder Orc Azul. O chefe da vila revela que alguns dos seus moradores estão sendo mantidos como reféns no esconderijo secreto dos bandidos. O ancião cita especialmente o ferreiro Anon Balik, conhecido como Balik Barba de Ferro, que também foi capturado. Ele explica que o anão é o benfeitor da vila e que desenvolveu a economia local com sua engenharia lendária. O chefe treme as mãos ao dizer que, apesar de gratos
agradecidos pela ajuda, todos temem sofrer represálias caso cooperem. O ancião receia que a retaliação dos bandidos resulte no enforcamento dos reféns e na destruição total do vilarejo. Ouvindo aquele desabafo sobre a impossibilidade de cooperar, o sargento decide que vai resgatar todos os reféns. Cilia e o ancião encaram o rapaz com enorme surpresa e incredulidade diante daquela promessa de resgate. Ele garante que também vai eliminar todos os bandidos da região e pergunta se isso mudaria a resposta da vila. Um dos guardas murmura confuso e questiona se o sargento realmente sabe onde fica o esconderijo dos criminosos. Legion revela que seus batedores já estão rastreando o fugitivo para iniciar a aniquilação assim que acharem a base. O rapaz garante que quando os humanos forem tomar a decisão, aqueles bandidos já não serão mais uma ameaça. Cilia reflete em silêncio sobre a conduta dele, ponderando que o bem atrai o bem enquanto o mal atrai o mal. Ela conclui que as ações daquele grupo podem fazer com que as verdadeiras maldades daquele mundo deixem de existir. A cena então muda para o topo de uma torre de vigia, onde um dos guardas boceja de puro tédio durante o turno da noite. Ele olha para baixo e pergunta aos companheiros se o próximo soldado já acordou para assumir o posto no portão. Os porteiros apenas vigiam o portão de madeira da fortaleza, enquanto a noite segue tranquila e silenciosa lá fora. Escondida na mata, porém, a elfa ativa sua habilidade mágica de visão, fazendo surgir um círculo brilhante nos olhos. Cilia examina a entrada e avisa que há apenas um arqueiro na torre e 2 guardas comuns armados com lanças e armaduras simples. Fazendo um sinal com as mãos, a elfa indica que está acompanhada de Legion e de 2 pequenos goblins prontos para a missão. O grupo elogia a visão apurada dela, comentando como os elfos têm olhos realmente impressionantes para espionagem. Legion admite que a subestimou no começo e pede desculpas, reconhecendo que a habilidade de Cilia é muito útil. Orgulhosa com o elogio, ela começa a se gabar, dizendo que aquilo é fácil demais para mestres da arquearia como ela. O rapaz então pergunta se ela consegue enxergar o interior da fortaleza, mas Cilia se irrita e diz que ele está pedindo demais. Enquanto Legion pensa em como seria bom descobrir o mapa do local, um dos goblins nota uma criatura perto da folhagem. O pequeno goblin agarra uma lagartixa azul de estampa colorida que tenta escapar desesperada e, sem pensar 2 vezes, o monstrinho escancara a boca para devorar o pequeno réptil ali mesmo, mas o goblin azul acerta um tapa na cabeça do verde, ordenando que ele mantenha o foco total na missão. No meio do susto, o réptil aproveita para morder o nariz do goblin com muita força, se vingando. O pequenino rola pelo chão chorando de dor enquanto o rapaz manda todos se prepararem para o ataque final. Intrigado com a cena, Legion pergunta que tipo de criatura é aquela, e o outro goblin responde que é apenas carne saborosa. Ele explica que aquela lagartixa é conhecida por não soltar o alvo depois que morde, mas garante que ela é bem gostosa. Ao observar o bicho com atenção, o sargento sorri e avisa ao grupo que acabou de ter uma ideia bem melhor. Usando seu sistema, ele doma a lagartixa e a faz evoluir para uma versão voadora antes de lançá-la no ar. O pequeno réptil planador abre as membranas e sai voando das pedras em direção à fortaleza dos inimigos. Ela pousa sem fazer barulho nenhum bem no meio do portão de madeira, sem que os 2 guardas percebam. Em seguida, a criaturinha desliza com facilidade por uma fresta entre as tábuas e entra na base secreta. Voando pelos corredores escuros do forte, o réptil avança em alta velocidade sem ser notado pelos soldados. Ele cruza a área das celas e passa raspando pelas grades, onde um vigia cochila distraído no corredor. Com seus olhos grandes, o pequeno animal registra 2 mercenários conversando no meio do caminho. Logo adiante, avista um torturador mascarado preparando as ferramentas ao lado de um corpo coberto. Do lado de fora, Legion recebe todas as imagens em tempo real pela visão compartilhada com a criatura. Os goblins comemoram animados ao ver que a tática do sargento funcionou perfeitamente para mapear o local. Impressionada com aquilo, Cilia se aproxima timidamente e pede permissão para ver as imagens também, mas ela trava os passos. Antes mesmo de encostar no rapaz, a elfa cai em si e se pergunta indignada o que pensa que está fazendo ali com aqueles monstros. Ela sente vergonha por estar se misturando com criaturas que sempre aprendeu a odiar no seu reino. Cilia se culpa mentalmente e se questiona se pretende cair ainda mais baixo, virando a vergonha do próprio povo. Mas os pensamentos dela são interrompidos quando o grupo avisa que finalmente encontrou o cativeiro dos reféns. Sem perder tempo, Legion se aproxima de Cilia e coloca com delicadeza um dispositivo mágico na orelha dela. Ele estende a mão e diz com tranquilidade para que ela aceite aquele aparelho de comunicação. A garota fica completamente surpresa e toca a própria orelha sem entender aquela gentileza repentina. O sargento ajuda
ajusta o aparelho e garante que vai compartilhar todo o mapa interno com ela antes do ataque. Ele explica que os humanos presos na cela precisam se sentir seguros durante o resgate que está prestes a acontecer. Por isso, quer que Cilia vá na frente para acalmar os prisioneiros em vez de mandar monstros que não sabem conversar. O rapaz olha nos olhos dela e diz que precisa da sua ajuda, deixando a elfa completamente sem reação. Enquanto isso, perto do portão da fortaleza, um dos guardas escuta um barulho estranho vindo da escuridão. Ele grita perguntando quem está ali e se surpreende ao ver Cilia caminhando tranquilamente sob a luz da lua. Os dois soldados empunham as lanças e avançam na direção da garota para interceptá-la no caminho. Mas, enquanto eles acham que se trata apenas de uma elfa comum, dois goblins surgem furtivamente por trás com os olhos brilhando. No alto da torre, o arqueiro leva um susto enorme ao ouvir um grito vindo do portão de entrada. Ele saca a adaga irritado, achando que o companheiro teve algum pesadelo durante a guarda. Nesse exato instante, Lydion surge das sombras por trás dele e aplica um golpe mortal com a lâmina. Com a torre dominada, o rapaz se junta aos goblins e ordena a invasão direta para resgatar todos os reféns. O Goblin Azul ataca em silêncio e elimina o primeiro inimigo dentro do quarto da esquerda com a faca. Eles avançam pelo corredor e identificam mais dois soldados se aproximando pela direita, mantendo a faca de osso presa na boca. O Goblin Azul lidera a invasão apontando a pistola para a frente. Logo atrás dele, o Goblin Verde garante a cobertura total enquanto o grupo rompe as defesas do forte. Cilia segue no meio da formação, armada com a adaga. Enquanto Legion protege a retaguarda com sua arma, o esquadrão tático avança de forma rápida e extremamente precisa pelos corredores escuros da base. Eles priorizam o combate corpo a corpo para não fazer barulho até chegarem à cela onde estão os reféns. Uma das prisioneiras acorda com o barulho e se surpreende ao perceber a presença do grupo perto das grades. Cilia abre a cela sorrindo, com as chaves na mão, e pede que os prisioneiros mantenham a calma. A elfa avisa que veio salvar todos a pedido do chefe da vila, e os humanos ficam extremamente aliviados. Legion observa da entrada do corredor e manda que todos fiquem em silêncio para preparar a fuga imediata. Pelo rádio, o rapaz ordena que a dupla de goblins continue vasculhando o restante do local. Ele autoriza os pequenos a usarem armas de fogo sem hesitar caso encontrem qualquer perigo pelo caminho. Cilia orienta os reféns a seguirem até a montaria do lado de fora e apressa um idoso para que se mova mais rápido. O velho se irrita na hora e reclama muito por ter sido chamado de idoso humano pela garota. Exibindo os músculos, o ancião ironiza a presença de uma elfa renegada sem tiara liderando o resgate. Ele aponta para o corredor com desconfiança e pergunta quem é aquele guerreiro grande parado na retaguarda. Ao olhar com atenção pelas grades, o velho percebe os traços do rapaz e fica chocado ao ver que é um orc. Os outros reféns entram em pavor absoluto ao notar que há um monstro gigante ajudando na invasão. Os prisioneiros começam a gritar em pânico, acreditando que estão sendo atacados por monstros terríveis. Desesperada, Cilia tenta acalmar todo mundo, garantindo que aquele orc não oferece perigo nenhum a eles. Só que, ao tentar explicar a situação para os humanos, a elfa se atrapalha toda e não sabe o que dizer. Ela segura o ombro de Legion e afirma, meio sem jeito, que ele na verdade é bem bonzinho. Ao ouvir aquela explicação ridícula, o ancião de barba grande cai na gargalhada e não consegue parar. Ele debocha da garota, dizendo que preferia acreditar na bondade de um chulé do que na de um orc. O velho vocifera que todos os elfos são iguais e que o único tipo de elfo bom é o elfo morto. Ele diz que prefere apodrecer na cela para sempre a aceitar a ajuda de monstros e de orelhas pontudas. Observando o rosto deformado dele, Cilia comenta sobre as torturas que ele deve ter sofrido. O ancião fica furioso e grita que o rosto dele sempre foi feio assim, mandando a elfa calar a boca na hora. Ele revela orgulhoso que é Balik e Legion reconhece na mesma hora o famoso ferreiro de quem o chefe falou. O anão se surpreende ao ver o orc falando a língua dele, mas logo a atenção dele é fisgada pela pistola do rapaz. Fascinado por metalurgia, o anão examina a arma de perto e nota que ela foi feita com uma liga de aço desconhecida. Tomado pela curiosidade, ele agarra a roupa de Legion e exige entender o funcionamento daquele objeto. Mas, de repente, um estrondo alto de tiro e um grito de dor ecoam pelos corredores da fortaleza. Ouvindo os disparos pelo rádio, Legion se preocupa e pergunta o que está acontecendo com os goblins. O Goblin Verde responde desesperado, dizendo que a verdadeira líder dos bandidos apareceu no caminho. Uma maga humana de vestes roxas surge flutuando sobre uma pilha de pedras cercada por barreiras mágicas. Pelo rádio, o Goblin avisa em desespero que a mulher está usando feitiços poderosos contra eles. Confuso com a revelação, Legion pergunta sem entender nada o que eles querem dizer com feitiço. A maga gira o bastão no ar e invoca várias esferas brilhantes de magia de vento ao redor dela. Com um sorriso sádico, ela dispara flechas de vento em alta velocidade na direção dos dois pequenos. O Goblin Verde tenta se esquivar desesperadamente enquanto as rajadas mágicas destroem o chão. Percebendo o perigo, o Goblin Azul se joga sobre o companheiro para salvá-lo daquele ataque fulminante. Ao escutar o grito de dor pelo rádio, Legion se desespera e chama pelos nomes dos seus soldados.
soldados. O rapaz se vira para Cilia e ordena que ela leve os reféns para fora e fuja imediatamente para a vila. Ele corre para socorrer seus homens, avisando aos prisioneiros que não esperem por eles de jeito nenhum. Vendo o desespero do sargento, o anão Balik grita bem alto para que o rapaz espere um instante e o ferreiro arremessa um pequeno objeto dourado pelo ar na direção do orc que está correndo. Com reflexos rápidos, Legion se vira e pega o item misterioso no ar, surpreso com a atitude. Segurando a chave dourada, o sargento ouve o anão dizer que aquilo é a essência da engenharia dos anões. Balik grita o nome gigantesco e ridículo do item, enquanto o rapaz pensa que aquele nome é horrível demais. O anão avisa que assim que o rapaz chegar ao lugar certo, ele vai saber exatamente onde usar a chave. Correndo com todas as forças, Legion torce mentalmente para que seus soldados consigam resistir. O sargento entra no grande salão da fortaleza apontando a arma e chamando pelos nomes dos goblins. Ele dispara contra a inimiga tentando atrair a atenção do combate para si e proteger os pequenos. O Goblin Verde carrega o companheiro ferido nos braços e atira de volta para se defender do ataque. A maga zomba da fuga desesperada dos goblins, perguntando para onde eles pensam que estão indo. Ela gira o bastão com deboche e conjura uma nova rajada de feitiços de vento para massacrar os dois. Uma tempestade de projéteis mágicos é lançada do alto do pilar, destruindo o chão por onde eles corriam. O impacto da explosão arremessa os dois goblins para longe e o pequeno verde grita de dor. Mas, antes que a vilã continue atacando, um disparo rápido vem do corredor em direção à cabeça dela. A maga é pega de surpresa e precisa ativar depressa o escudo mágico de proteção para se salvar. Legion surge na entrada com a arma fumegante e pergunta em tom firme se ela é a líder dos bandidos. A mulher encara o rapaz com nojo absoluto e começa a repetir a palavra orc com muita raiva. Furiosa com a audácia dele, ela ordena que sua besta pessoal elimine todos os invasores. O Goblin alerta o sargento sobre a presença de uma criatura gigante e assustadora surgindo atrás dele. Legion se vira rapidamente, apontando a pistola para a sombra que se aproxima com violência. O monstro enorme com cabeça de coruja e corpo de urso ergue as garras para esmagar o sargento. A besta solta um rugido ensurdecedor enquanto desce aquele ataque brutal contra o rapaz indefeso. Com reflexos impressionantes, Legion rola pelo chão no último segundo e escapa do impacto. Caído, o rapaz efetua vários disparos rápidos na direção da cabeça da criatura gigante, mas as balas simplesmente ricocheteiam na carcaça blindada do monstro sem causar dano algum. O sargento range os dentes, frustrado ao ver que suas armas normais não fazem efeito naquela besta. O monstro avança com fúria cega e o rapaz percebe que precisa mudar de estratégia com urgência. Legion troca o carregador rapidamente no meio do combate, mantendo a calma para distrair o monstro e garantir tempo para que os goblins fujam em segurança. Os projéteis atingem o corpo do urso coruja, mas a criatura continua avançando sem sentir dor. A besta ruge de novo e prepara mais um golpe arrasador contra o sargento encurralado. Ela avança com toda a força para despedaçar o invasor no meio do salão principal do forte. Legion empurra o Goblin Verde e ordena em tom de comando que ele fuja dali levando o companheiro. O rapaz fica sozinho no centro da arena, enfrentando a maga e a fera terrível ao mesmo tempo. Do alto do pilar, a maga discursa dizendo que monstros servem apenas como ferramentas para o grupo dela. Ela esbraveja que ferramentas jamais deveriam causar tanta confusão dentro do esconderijo deles. A mulher lança outra saraivada de flechas de vento, prometendo cortar os membros do rapaz sem piedade. Legion observa a onda de ataques mágicos vindo em sua direção e tenta achar uma saída. Ele se esquiva como dá, enquanto as lâminas de vento cortam o ar e rasgam o chão ao redor dele. No mesmo instante, a fera ergue a garra enorme para aplicar o golpe final pelas costas do sargento. Encurralados sem forças, Legion fecha os olhos preparado para receber o impacto devastador. De repente, uma gaiola de ferro pendurada por correntes no teto começa a chacoalhar, fazendo barulho. Para a surpresa de todos, a criatura gigante trava o soco no meio do caminho e para de atacar. O monstro olha para o alto com uma expressão confusa e preocupada, ignorando o orc caído no chão. Irritada com a interrupção, a maga estala o chicote e manda a fera calar a boca e voltar ao combate. Dentro da pequena cela suspensa, um filhote chora desesperado tentando sair. O urso coruja anda de um lado para o outro, agoniado, enquanto Legion observa a cena do chão. Olhando para cima, o rapaz nota o comportamento protetor da fera e começa a juntar as peças. Ele entende o motivo de tanto pânico e olha direto para o cadeado que tranca a cela suspensa. O sargento conclui que o filhote daquela besta está preso dentro da gaiola no topo do salão. Com uma expressão de quem teve uma revelação, o rapaz finalmente enxerga como virar o jogo a seu favor. Aproveitando que a fera está distraída, Legion enfia a mão no bolso para pegar o presente do anão. Ele tira a chave mestra dourada, lembrando das palavras de Balik sobre a engenharia lendária. Ele olha para a gaiola suspensa no teto, apontando a chave para tentar calcular a altura. Sentado no chão, ferido, o sargento se pergunta como vai conseguir alcançar um lugar tão alto. O Goblin Verde também desanima, preocupado com o jeito de levar a chave até o topo do salão. De repente, a pequena
pequena lagartixa azul surge em cima do peito do rapaz, soltando um barulhinho animado. A criaturinha se agarra ao colete de Legion, pronta para ajudar na missão do seu novo mestre. O rapaz sorri ao lembrar da incrível capacidade de voo do pequeno réptil que acabou de domar. Sem hesitar, Legion arremessa o pequeno réptil para o alto, carregando a chave até a gaiola. A lagartixa plana pelo ar em alta velocidade, cruzando o salão em direção ao cadeado. A maga percebe o movimento lá no alto e fica completamente desesperada, sem entender o plano do orc. Ela dispara flechas de vento tentando derrubar o pequeno réptil no meio do caminho, mas o bichinho desvia de todos os ataques mágicos com muita agilidade, sem largar a chave. Ele alcança a cela suspensa bem em cima de onde a vilã está posicionada, no pilar de pedras. O pequeno réptil encaixa a chave dourada na fechadura do cadeado com precisão. A chave brilha com uma energia mágica intensa e ativa o mecanismo dos anões instantaneamente. O cadeado se despedaça e a cela se quebra, libertando 2 fofos filhotes de urso-coruja no ar. Os 2 filhotes despencam do teto e caem exatamente em cima da cabeça da maga surpresa. A mulher arregala os olhos sem tempo de reagir enquanto os bichinhos caem sobre ela. O peso dos filhotes faz a maga perder o equilíbrio no topo da pequena torre de pedras. Ela despenca lá de cima gritando em pânico. Enquanto ela rola pelo chão junto com os filhotes, o grupo observa em silêncio a queda dolorosa da vilã, que bate com força no piso de pedra. Furiosa, a maga se levanta empurrando os filhotes para longe e xingando os animais. Ela empunha o chicote com raiva cega, disposta a punir as criaturinhas sem piedade nenhuma. A mulher acerta um golpe forte em um dos filhotes e o pequenino chora de dor no chão. Ao ver seu filhote sendo agredido, o urso-coruja gigante entra em um estado de fúria absoluta. A maga trava de medo quando a besta enorme avança na direção dela para proteger a cria. Ela tenta usar o chicote para deter o monstro, mas a fera ignora os ataques e continua vindo. Desesperada, a vilã reclama que todos os monstros daquele lugar enlouqueceram de vez naquele dia. Sem conseguir parar a besta, ela ordena que o monstro esmague a cabeça do orc caído. A fera se aproxima de Legion enquanto o rapaz saca a adaga para tentar se defender. Mas antes que a garra do monstro alcance, uma aura brilhante de vento toma o salão. A voz de Cilia recita um encantamento convocando os espíritos do vento para a batalha. Ela canaliza a magia nas próprias pernas, prometendo destruir todos os inimigos naquela arena. A guerreira elfa surge imponente, cercada de luz, e se posiciona na frente do sargento. A maga encara a jovem com raiva e exige saber quem ela pensa que é para interromper o combate. A vilã prepara outro feitiço de vento e ataca com fúria a nova oponente no salão. Com o olhar brilhando em dourado, Cilia chama a maga de criatura tola e se prepara para agir. A mulher dispara uma saraivada mortal de flechas mágicas na direção da guerreira elfa. Com uma acrobacia perfeita, Cilia desvia de todas as lâminas no ar com extrema facilidade, corta o vento com movimentos ágeis e avança em alta velocidade contra a inimiga. A elfa declara que o vento daquele lugar já pertence inteiramente a ela e aplica o golpe final. Ela desfere um chute devastador, impregnado de energia mágica vindo direto da altura do teto. O impacto do chute gera uma onda de choque gigantesca que esmaga a maga contra o chão de pedra. A força do ataque destrói a defesa da vilã de forma espetacular. Sem dar chance de reação, uma grande explosão de vento varre o salão e nocauteia a líder dos bandidos na hora. A rajada é tão forte que Legion e a fera precisam proteger o rosto do vento. Quando a poeira baixa, a maga aparece caída no chão, completamente derrotada e desacordada. Cilia pousa suavemente no chão como uma pluma, demonstrando o domínio perfeito da sua magia. O Goblin Verde olha para o companheiro em choque e percebe que eles realmente venceram a luta. Ele comemora aos gritos de alegria enquanto o urso-coruja abraça carinhosamente seus 2 filhotes. Cilia estende a mão para ajudar Legion a se levantar e pede para ele não entender mal aquela atitude. Ela diz que voltou para ajudar apenas porque não suportava a ideia de ficar devendo um favor a um orc. Legion aceita a ajuda com um sorriso sincero no rosto, demonstrando total gratidão pelo resgate. Ao apertar a mão da garota, o sargento concorda e declara que a dívida entre eles está oficialmente paga. Dentro dos corredores de pedra da fortaleza, passos pesados ecoam pelo túnel escuro iluminado por tochas. O anão Balik caminha sozinho com o martelo apoiado na mão, passando por um capacete e uma luva largados no chão pelos bandidos em fuga. Ele avança até o fim do corredor e encontra um figurante estendido no piso, completamente desacordado depois da derrota. O ferreiro se agacha e toca o rosto do homem com a mão, conferindo se ele ainda estava respirando. Ao se levantar, o velho encara o corredor com uma expressão fechada, sem acreditar no que aquele grupo tinha feito ali dentro. Ele solta um assobio longo e impressionado enquanto segue em direção ao salão principal do forte. Do outro lado do salão, a fera enorme abaixa a cabeça e come a matigela cheia de um líquido rosado até a última gota. O sargento tinha alimentado a fêmea adulta e um dos filhotes do urso-coruja com uma poção de recuperação Goblin infundida com a bênção de uma elfa. O sistema anuncia na tela que a fêmea adulta e o filhote do urso-coruja foram oficialmente
completamente domesticados. Envolvida por uma aura azulada, a criatura gigante ergue o olhar brilhando com os 2 filhotes protegidos ao lado do corpo. Cilia aparece sorrindo entre os bichinhos, acariciando um dos filhotes enquanto o Goblin Verde comemora animado ao lado dela. Vendo aquela cena impossível de um grupo de monstros cuidando uns dos outros, Balik para embaixo do arco de pedra sem conseguir dizer nada. O anão franze a testa, olha para o sargento e pergunta o que diabos tinha acontecido lá fora enquanto ele estava preso. Do lado de fora, o chefe da vila também se pergunta em voz alta o que estaria acontecendo além dos portões. A resposta chega em forma de multidão. Os moradores correm em disparada pelo campo para receber o grupo que volta da fortaleza. O sargento observa o movimento de longe e pensa que aquilo era muito mais do que ele esperava. Uma menina grita chamando pelo pai enquanto abraça um dos reféns resgatados e uma esposa se joga nos braços do marido, chorando de alívio. Enquanto a vila comemora, Legion mostra a líder dos bandidos e os capangas sobreviventes amarrados e humilhados diante de todos. Ele avisa aos moradores que podem fazer com aqueles prisioneiros exatamente o que quiserem. Em seguida, o rapaz encara o chefe da vila e pede para ouvir a resposta revisada dele. Ele pergunta com calma se agora, enfim, eles estão dispostos a cooperar com o grupo. Tremendo diante da criatura, o velho ancião abre um sorriso enorme e declara que a resposta da vila é uma só: sejam bem-vindos. A noite termina em festa dentro da taverna da vila. Canecas se erguem no ar, o chefe é carregado pela multidão e todos gritam que aquele grupo é mais do que bem-vindo ali. Os moradores insistem para que os visitantes se sintam em casa e peguem o que precisarem sem nenhuma cerimônia. Os goblins se jogam na comida, devorando pedaços enormes de carne com a boca cheia e rindo alto entre uma mordida e outra. Observando os pequenos se empanturrarem, Cilia comenta consigo mesma que, em respeito à hospitalidade dos humanos, talvez fosse o caso de experimentar. A elfa então estende a mão para o prato à sua frente e levanta uma bolinha roxa e gosmenta, achando que era comida. Antes que ela levasse aquilo à boca, o slime a interrompe dizendo apenas o nome da criaturinha, Duke. Longe da bagunça, Legion permanece sentado sozinho em uma mesa no canto, encapuzado, girando a caneca sem beber. Por um instante, ele se lembra dos próprios companheiros de farda posando juntos para uma foto num tempo em que ainda era humano. Uma caneca bate com força na mesa e quebra o silêncio. Balik senta na frente dele e crava os olhos no rapaz. O anão comenta que, para um monstro, ele certamente tem um dom para dobrar as pessoas com palavras, mas avisa que, por mais justo que ele finja ser, aquilo não engana um ferreiro velho. Balik dispara que um orc continua sendo um orc e que um goblin continua sendo um goblin, não importa o que aconteça. Ele lembra que os bandidos podiam até ser vilões, mas que o rapaz os matou sem a menor hesitação. E então faz a pergunta que estava entalada desde o resgate: o que exatamente torna aquele grupo diferente daqueles bandidos? O sargento fica em silêncio por um tempo, apenas encarando o anão. Ele leva a caneca à boca, bebe com calma e responde perguntando se a presença dele é assim tão impressionante. O rapaz ainda ironiza, dizendo que faz tempo que não fala a língua dos orcs e que deve estar fora de prática. Em seguida, encara o ferreiro e pergunta se ele é mesmo o famoso Balik Barba de Ferro. O anão se assusta com o reconhecimento, e o sargento explica que a diferença entre aqueles bandidos e o grupo dele é bem simples: eles eram mais fortes, eles eram mais implacáveis. Os bandidos estão mortos e enterrados enquanto eles continuam vivos ali conversando com ele. Eles sobreviveram, e é só isso. Diante da resposta, Balik arregala os olhos sem saber o que dizer. O sargento então estende a mão e devolve a chave dourada, agradecendo pelo empréstimo e comentando que ela foi muito útil. Ainda encarando o objeto na palma da mão, o anão declara que aquele é um orc estranhamente desagradável. Ele reclama que o rapaz não fala nem age como um orc de jeito nenhum e, curioso, pergunta qual é o nome dele. O sargento responde que é Sargento Lidião, mas se corrige na mesma hora e diz que é apenas Lidião. Sentada ali perto, Cilia repete o nome baixinho, tentando entender qual parte é o nome e qual parte é o sobrenome. Bálico torce o nariz e pergunta que tipo de nome é aquele, dizendo que achava que todos os orcs se chamavam Grasnak ou Kruek. Sem rodeios, o rapaz responde que não é um orc. O anão pergunta se ele é só um lunático então, e o sargento avisa que ele pode acreditar ou não, mas que era humano antes de vir para aquele mundo. Bálico repete a frase sem entender e a taverna fica em silêncio por um ses inteiro. Então o velho explode numa gargalhada altíssima, gritando pela barba de um anão e debochando da história de outro mundo, de uma guerra e de um contador de histórias. Ele pergunta se o rapaz realmente espera que alguém acredite naquilo tudo. Ainda rindo, o anão declara que encontrou um monstro ainda mais divertido do que esperava e pergunta o que vem a seguir: se ele vai chocar o dragão verde e conquistar o mundo. Bali conclui que, no mínimo, a loucura daquele orc é divertida e ergue a caneca propondo um brinde ao orc maluco. Foi nesse instante que o ovo verde bateu na mesa. O sargento tinha tirado o objeto para si mesmo, pensando que precisava conversar com aquilo de novo assim que a noite caísse, porque tinha que encontrar um jeito de voltar para o seu
seu próprio mundo. Cilia congela no meio do gole ao ver a casca esverdeada com as marcas douradas em espiral. A elfa larga tudo, salta com força e desce do alto com um chute devastador em direção à mesa. O impacto explode a madeira e espalha as canecas pelo salão inteiro, deixando os moradores completamente confusos com a cena. Enquanto o sargento grita para que ela pare agora mesmo, chamando a garota pelo nome. Sem escutar nada, a elfa agarra Legion pela gola e o encara com os olhos dourados brilhando de ódio. Ela pergunta se ele é realmente aquilo que ela está pensando, um dos servos do Dragão Verde, e exige uma resposta chamando o rapaz de monstro maldito. Os goblins verde e azul avançam para conter a garota, mas o sargento ordena que os dois fiquem para trás. Balik aponta para os dois e diz aos moradores para olharem bem para aqueles maníacos, e é a própria Cilia quem manda os dois calarem a boca. Recuperando o controle, a elfa avisa que não sabe de que tipo de mundo ele veio, mas que coisas como dragões verdes não são assunto que gente de um vilarejo remoto deveria sequer saber. Ela alerta que fazer escândalo ali não vai ajudar ninguém e manda o grupo continuar aquela conversa em outro lugar. Já dentro de um quarto fechado, longe dos olhos da vila, Balik examina o ovo com uma ferramenta fina sob a luz do lampião. O anão declara que aquilo definitivamente não é um ovo de monstro comum. Ele explica que a casca é mais dura do que qualquer material existente naquele mundo e que se trata na prática de uma substância imortal. De braços cruzados na parede, Cilia avisa o sargento em pensamento que basta um instante de falha no feitiço de controle corporal, um único segundo de descuido, para que aquele ovo e a cabeça dos dois explodam na frente do mundo inteiro. Balik comenta que a garota certamente tem uma boca suja e pergunta se o nome dela era mesmo Cilia. Encarando a elfa com atenção, o ferreiro pergunta se ela é da família militar dos Tuscorela. A garota se assusta e quer saber como ele sabe disso. O anão então relembra a história conhecida de uma jovem elfa que perdeu a mãe e feriu o braço lutando contra o dragão verde, ficando incapaz de usar um arco. Ele explica que aquela gente passou anos vasculhando o mundo atrás de qualquer rastro do dragão verde e que essa não é o tipo de história que alguém esquece. Balik conclui que quase toda raça de vida longa por ali conhece o nome dela. Quando o sargento repete em voz alta a parte sobre a mãe e pergunta sobre o braço ferido, a elfa perde a linha e grita para que ele cale a boca. A lembrança volta em forma de campo de batalha. A batalha das montanhas Morheim, com o dragão verde avançando gigantesco sobre os elfos em meio ao caos. Foi ali que Cilia perdeu a mãe e o braço esquerdo. Com os olhos cheios de ódio, a elfa declara que o rancor de um elfo dura 1000 anos e jura que vai se vingar do dragão verde e de todos os orques. Porém, o ferreiro explica que então ela pegou a pessoa errada, porque a alma dentro do corpo do prota é humana. Balik acrescenta, debuxado, que o rapaz até alega ser algum tipo de alienígena, mas Cilia grita que não se importa com absolutamente nada disso. Ela promete que, enquanto ele estiver vestindo o corpo de um orc, vai apagar até o menor vestígio dele daquele mundo. O sargento recebe a ameaça em silêncio, leva a mão ao queixo e conclui que, na verdade, aquilo funciona perfeitamente para ele. A elfa não entende nada e o rapaz explica que tudo o que ele precisa é descobrir por que aquela coisa o trouxe até ali e como voltar para o seu próprio mundo. Ele propõe que, assim que tiver as respostas e for embora para casa, ela pode se vingar do ovo à vontade e pergunta se aquilo não parece justo. Cilia pergunta incrédula se aquilo realmente funciona desse jeito. Sem hesitar, o sargento arremessa o ovo verde pelo ar na direção da elfa, que o agarra contra o peito completamente assustada. Ele argumenta que se trata de uma substância imortal e que não teria como fazer nada a respeito disso naquele momento, de qualquer forma. O rapaz continua. Ele fala que ela pode ficar com o ovo se quiser, mas impõe um limite, que ela lhe dê tempo suficiente para questionar aquela coisa antes de se vingar. Ele avisa que essa é a única condição dele e que, depois disso, ela pode fazer o que bem entender. O silêncio dura pouco, Balik explode em outra gargalhada, sem acreditar num orc entregando o dragão verde para uma elfa vingadora e admite que o rapaz é do mesmo tipo de doido que ele. Os goblins entram em desespero total ao entender a conversa, gritando que o mestre do verde quer entregar o mestre do ovo verde para uma orelhuda pontuda. Ele sorrindo diz que aquilo não pode ser real e que só pode ser um pesadelo. O goblin verde então agarra o ovo e o abraça apertado, decidido a chocar a criatura sozinho, prometendo aquecê-lo todos os dias até o mestre do verde acordar e punir todos os pontudos. Balik corta a esperança do pequeno, avisando que, infelizmente, um ovo de dragão não vai chocar com o abraço de um goblin. O anão explica que a incubação exige uma explosão poderosa e de altíssima pureza de magia primordial em um único instante. Ele completa dizendo que a incubação artificial é impossível sem a engenharia dos anões, mas então o velho encara o sargento com um sorriso enorme e avisa que tem uma condição a apresentar para Lidion, o novo criador de dragões. O rapaz pergunta que condição é essa e o ferreiro aponta direto para o coldre dele, aquela arma. Com os olhos brilhando de ambição diante da pistola e das balas, Balik declara que quer as armas do mundo
tudo dele. Ele se corrige na mesma hora e diz que na verdade quer a tecnologia usada para criá-las. O anão então exige aos gritos que o sargento entregue tudo isso a ele. Terminando assim a primeira parte dessa história. Eu sei, rapaziada, não é a minha narração de sempre, mas nesse canal eu vou ficar fazendo os vídeos 2 vezes por semana dessa maneira e 1 vez por semana a narração antiga no canal principal, no Mike Manhua, porque dessa forma eu consigo continuar trazendo vídeo pra vocês aí 2, 3 vezes por semana e também eu poupo um pouco a minha garganta que ficou bem ruim depois de 1 ano narrando os personagens. É, menino, a garganta velha literalmente ficou velha, viu? Não aguenta mais não. Eu não vou mentir pra vocês, talvez algum dia eu volte a dublar eles, mas por enquanto realmente não dá. Tipo, eu tô narrando de maneira mais linear, tipo, fazendo uma piadinha ou outra lá no canal principal, mas mesmo assim, ela sofre pra caramba. Então, peço desculpas a todos vocês que gostariam que eu voltasse com as narrações e fizesse do jeito antigo, tanto nesse como também no outro, mas é assim, galera, não é que eu não quero não, é que não dá, macho, não dá, não faz dar mesmo. Mas enfim, muito obrigado a todos vocês. Não deixe de conferir também um dos 2 vídeos que tá aparecendo na tela de fundo, caso tu ainda não tenha assistido. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.